Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live de número 11. E hoje nós vamos falar de um assunto assim essencial aí para um projeto de livros, também para as empresas, organizações e tudo mais. Então você que vai chegando na live, já compartilha essa live com alguns contatos que você tem aí. Se você achar que realmente é um assunto interessante, a gente vai falar sobre Pareto no projeto de livros. Eu considero assim essa ferramenta, assim como também os especialistas consideram ela realmente como uma das ferramentas mais utilizadas em relação à qualidade. Então você que vai chegando na live, já compartilha, envia para aquelas pessoas realmente que gostam aí desse assunto de livros, né, que gostam realmente desse mundo literário, tá? Eu também vou compartilhar aqui com várias pessoas. Então você que seja muito bem-vindo para essa live, se sinta muito acolhido aqui, tá? Aqui realmente a gente traz aí muito conteúdo, tá? Toda semana a gente traz uma ferramenta estratégica para que você aplique no seu projeto de livros. Então assim, é muito importante que você acompanhe desde o início. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então assim, é muito importante acompanhar a live já desde o início para que você realmente não perca nenhuma novidade aí, nenhuma dica que a gente vai dar aqui também. Tá? Então assim, você que está chegando aí, já compartilha com seus contatos, eu também vou compartilhar com algumas pessoas aqui, antes da gente realmente começar aí no nosso conteúdo aprofundado sobre Pareto de livros. Pareto no projeto de livros, isso. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Vamos ver quem está aqui online, esse horário de sábado, muitas vezes as pessoas realmente saem, né, fazer algum entretenimento e muitas vezes não aparecem na live, né? Deixa eu ver aqui, compartilhando com as pessoas, alguns alunos aqui também. Manda pro máximo de pessoas que você puder aí, viu? Vamos ver quem mais tá online aqui. Tem bastante live nesse momento também, né? Sempre o pessoal faz aí pra poder trazer algum conteúdo também. Beleza. Bom, então eu vou iniciar aqui. Então, o que seria um Pareto, né? No caso aqui, é uma ferramenta, assim, ela é muito utilizada aí na questão da qualidade nas organizações, nas empresas, tá? E ela é uma das ferramentas mais utilizadas. Então, significa que é algo comum aí no mundo empresarial. E eu vou trazer ela aqui hoje nesse sentido voltado mesmo aí pro projeto de livros. Até vou colocar aqui nos comentários, para quem chegar já entender o que a gente tá falando, né? Para ficar mais fácil aí o entendimento, tá? Então, eu vou fixar o comentário. Deixa eu ver aqui. Fixar o comentário para ficar mais fácil aí, tá bom? Então, assim, é um diagrama, na verdade, né? Eu falei Pareto, que essa é mais simples de falar. Mas ele é um diagrama, tá? A gente vai entender por que é um diagrama aí no decorrer da live. Então, assim, é um diagrama de Pareto, que é o nome é um nome assim costumeiro que o pessoal fala. Mas aí também ele pode ser chamado como regra 20/80. Vou explicar por que também, ou curva ABC. A gente vê vários gráficos aí, muitas vezes o pessoal utiliza aí realmente para fazer um Excel, assim, ter uma visibilidade maior dele. Então a gente fala assim que é um gráfico, né, um diagrama, então ele tem assim uma maior visibilidade dele. O que seria realmente aí um 80/20, né? Por exemplo, ele tem em relação ação-benefício. 80/20 por quê? Ele fala assim na ferramenta. Boa noite. Ele fala assim na ferramenta que 20% do seu esforço vai representar 80% dos seus resultados. Então, assim, é uma ferramenta muito conhecida, as pessoas muitas vezes em palestras, em aulas, assim, eles dão esse exemplo realmente dessa ferramenta. E ela realmente tem, assim, uma maior visibilidade, você consegue aí identificar aonde é que você está realmente tendo resultados. Por exemplo, às vezes a pessoa, a gente fala aqui direto, né? Às vezes as pessoas querem fazer tudo de uma vez só, mas esquecem do básico, né? De fazer o básico aí, que é, por exemplo, seus 20% de esforço. É a mesma coisa de você falar que vai escrever um livro, sendo que você não reserva nem 20 minutos ou ao menos 1 hora aí para escrever um livro. Então, realmente, você não vai ter aquele resultado desejado. Ou seja, não precisa você ficar o dia inteiro escrevendo seu livro, mas se você reservar pelo menos 30 minutos ou ao menos 1 hora que seja, que é os seus 20%, você vai ter 80% de resultado, com certeza, né? E se for, por exemplo, diariamente, melhor ainda. Então, assim, é muito interessante essa ferramenta, ela tá ligada realmente com ação-benefício, né? Como eu falei, ela é chamada também de regra 80/20 e também curva ABC, tá? Então, assim,
20% das causas principais são responsáveis por 80% dos problemas, né? A gente vai falar alguns exemplos aqui também. Quais problemas seriam esses, né? Que uma organização ou um projeto, que é o meu caso aqui que eu tô trazendo para vocês, pode apresentar, tá bom? Então assim, 20% dos fatores é 80% de impacto. 80% dos fatores é 20% de impacto. Então vai ter essa relação, né? O que seria essa ferramenta de Pareto? Ela tem a tendência de fazer a priorização. É priorizar mesmo uma ação aí para que você tenha um melhor resultado. É que nem eu falei, se você se dedicar pelo menos 30 minutos por dia para escrever o seu livro, ou para planejar um projeto, ou para poder participar de alguma coisa aí que você tem da sua área, do seu interesse, realmente você colocar em ação, né, que é o mais importante, você vai ter assim um melhor resultado. Você vai ter assim uma melhor performance, né? Então é muito importante que você pelo menos pratique 30 minutos aí, inclusive da leitura, né? Porque um bom escritor realmente é um bom leitor. E aí buscar realmente fazer leituras aí de assuntos que você gosta, mas também de assuntos aí que são pertinentes àquilo que você pretende fazer no seu livro, né? Assim como buscar por pesquisas, referências, você fazer realmente uma modelagem aí de algum livro, né? Você fala assim, nossa, eu gostei tanto do design desse livro, né? Do design gráfico, gostei demais, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer não igual, né? Mas assim, você buscar realmente modelar, né? Eu quero falar assim, nossa, eu gostei desse estilo. Eu vou me aproximar do que esse autor fez nesse livro, então é muito interessante. Até já vou pedir para vocês confirmarem aí para mim se o som aí tá tudo certo, se a imagem tá tudo bem, que aqui a gente, pra mim aqui tá tudo normal, mas se vocês puderem confirmar aí, se tá dando para ouvir certinho, eu já vou ficar mais tranquila aqui também, tá? Pra gente não ter nenhum problema de conexão hoje aqui também, tá bom? Por enquanto aqui não travou pra mim, mas tá tudo bem. Qualquer coisa vocês dão um alô aí pra mim, tá bom? Então assim, o gráfico de Pareto, na verdade o diagrama de Pareto, ele utiliza um gráfico de barras verticais. Por isso que eu falei no início, ele é uma ferramenta visível, você consegue realmente enxergar o que está acontecendo ali, qual que é o problema que você encontrou aí no seu projeto, na sua empresa, na sua organização, ou realmente aí na sua equipe, né? Que você, por exemplo, está em unidade com algumas pessoas para fazer algum projeto e você identificou alguns problemas. Então essa ferramenta te ajuda a enxergar realmente onde você tem que atuar, onde você tem que realmente qual que é a ferida, a dor aí que você precisa resolver, tá certo? Então assim, é a forma que ela é representada, é por um gráfico de barras verticais, certo? E porque assim, como eu falei, se você tem essa parte visual, fica mais fácil de você identificar onde que eu estou errando e onde eu tenho que atuar. Por isso que realmente é os 20% do seu esforço vai gerar 80% aí de resultados para você, tá bom? E tá ligado que nem eu falei com a priorização. O que você tem priorizado no dia de hoje para que realmente o seu projeto saia aí do papel e continue em andamento e chegue até o final, né? O que você tem colocado de priorização, né? Na sua vida. Aqui, essa ferramenta ela é muito legal porque eu trago hoje um mérito no sentido para o projeto de livros, mas você pode utilizar também para a sua vida, né? Assim como a ferramenta análise SWOT, que a gente já trouxe aqui em uma das lives anteriores, tá? Então assim, use também para a sua vida, tá? Você tá com algumas áreas aí, em algumas situações difíceis, né, delicadas, então você pode aplicar muito bem essa ferramenta e chegar num bom senso, né? Nossa, eu acho que eu preciso melhorar nesse ponto ou naquele ponto. E aí você vai realmente encontrar qual que é a melhor situação, qual que é o resultado que você quer alcançar, qual é a ação que você vai ter que tomar aí para alcançar melhores resultados, tá bom? E assim, ela localiza problemas vitais. Então, assim, do seu projeto, elimina futuras perdas. Então, se ela vai localizar os problemas vitais e vai eliminar a perda, é uma ferramenta excelente. Então, assim, você vai resolver vários problemas aí, né, utilizando ela, tá bom? E aí eu vou falar também para vocês algumas características dessa ferramenta, né? Que no caso ela as barras à esquerda são, por exemplo, as mais importantes, né? Do que as barras da esquerda são mais importantes que as da direita, no caso aí que vocês vão estar vendo no gráfico, né? E as informações permitem realmente aí que o estabelecimento de metas numéricos sejam viáveis e alcançável. Por exemplo, você vai colocar em formato de números, por exemplo, né?
você vai colocar as suas situações. Eu tive problema, por exemplo, se você for voltar para o sentido da vida, né? Eu tive problema financeiro 3 vezes esse ano. Então você teve 3 ocorrências. Então você já tem um número do tanto de vezes que você passou por essa dificuldade, por esse problema. E assim por outras situações. E nesse ano, por exemplo, a gente teve muitas perdas, né? Aí você vai colocar assim, nossa, teve 2 perdas na família, por exemplo. Então são 2 ocorrências. É mais ou menos só para vocês terem uma noção do exemplo, né? Se a gente fosse voltar para a questão dos livros, eu poderia colocar assim, essa semana eu usei 3 dias, e o tanto, aí você vai calcular quantas horas eu realmente utilizei para escrever o meu livro. Será que foi só 20 minutos por dia? Então você pode somar o tanto de tempo que você utilizou para escrever o seu livro e colocar as ocorrências. Nossa, eu utilizei 3 dias, em 3 dias eu fiz aí 20 minutos, né? Então praticamente em 3 dias você fez 1 hora aí de escrita. E aí você vai pontuando tudo aquilo que você considera que você... No caso, escrever não seria um problema, mas você deixou de escrever, por exemplo, os outros 2 dias, por exemplo, né? Os dias úteis da semana. Então você poderia ter escrito seu livro nos 5 dias e não só em 3. Então você teve 2 ocorrências, por exemplo, que você não escreveu, né? Aí qual que é o problema que você vai ter que resolver? Você vai ter que encaixar aí um momentinho do dia a mais aí para você realmente continuar o seu projeto, não deixar ele embargado, né? Então aí seriam os problemas. Então coloca todos os problemas que vocês têm, né? Tanto de projeto, aí vocês podem fazer vários gráficos de Pareto aí, diagrama de Pareto, para vocês encontrarem as soluções aí e entender o que vocês precisam realmente entrar em ação para tomar decisões aí e chegar realmente a um acordo, né? Eu tenho que tomar essa atitude aqui, essa ação ali. Então basicamente é isso. E ele separa também os poucos mais vitais dos muitos mais úteis, né? Então assim ele vai separar o cálculo, depois eu vou falar para vocês o cálculo certinho que vocês têm que fazer. Então ele vai fazer uma separação do que é vital do que é útil. Então aí você vai ter assim uma boa visibilidade mesmo para resolver esses problemas que realmente você encontra no meio do caminho no seu projeto aí, tá? E por que a gente tem que usar realmente o gráfico de Pareto? Por quê? Porque ele vai mostrar para você as causas e os problemas mesmo em ordem de prioridade. Então ele vai falar assim, então você vai ter que mexer nessa base aqui, porque a outra base está um pouquinho melhor. Então qual que é o ponto que você tem que realmente atuar? Será que, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui em algumas lives, será que o seu ambiente está adequado para que você escreva o seu livro? Será que aquele horário que você escolheu, ele é realmente o melhor horário para escrever o livro? Então você vai encontrar qual que é a prioridade aí, né? De ordem de prioridade. Então você vai falar assim, não, o local tá legal, mas eu acho que o horário não tá bacana. Por quê? Porque é um horário que você, por exemplo, se você reservou muito de noite para escrever, é um horário que a tendência você vai ter mais sono, sonolência, talvez a criatividade já não ajude muito, porque a criatividade você de manhãzinha você tem um pouquinho mais, né? À noite você já tem aquele sono, cansaço, então assim, toda a canseira do dia vai bater naquele horário. Então talvez não seja o melhor horário para você. Óbvio que nem no meu caso, várias vezes eu reservei de madrugada, assim como várias vezes eu estudo nesse horário, porque eu tenho uma filha, né? E às vezes esse horário ela tá dormindo e durante o dia ela tem muita energia para queimar. Então às vezes eu começo a fazer um projeto ou um estudo, alguma coisa, e tem que ficar parando várias vezes. Por quê? Porque criança normalmente eles gostam da nossa atenção e necessita da nossa atenção. Então você precisa parar o tempo todo, né? Você começa algo e para. Então vai ficando aquelas atividades picadas. Se você não se programar certinho, você passa o dia inteiro e não concluiu nenhum projeto, nenhuma atividade, nenhuma tarefa. Então aí eu reservava de madrugada, à noite, umas 10, 11 horas e ficava pelo menos umas 3 horas estudando, criando projetos, fazendo algumas coisas que era necessário fazer. Então pra mim encaixou aquele horário. Mas não é que era o melhor horário. Tipo assim, às vezes você tá meio cansado naquele horário, né? Era, de certa forma, um desgaste. Mas, o que acontece? É o único horário que eu tinha para eu poder fazer aquela atividade, aquela tarefa, com mais tranquilidade, com mais foco. Porque muitas vezes você quer fazer alguma coisa, mas se você não tiver o foco, não sai do lugar mesmo. Você fica patinando, né? E andando em círculo de verdade. Então, mas pra mim aquele era o melhor horário, mas não significava que pra mim eu ia ter tanta assim, sabe, muitas ideias e ia aflorar naquele momento, porque aí começa a bater o sono, as suas necessidades fisiológicas já, né, no caso a gente tem a base, né, tem a necessidade fisiológica, necessidade social, até chegar na autorrealização, que é o topo.
Só que sempre você vai estar indo e voltando, né? Altos e baixos. Então sempre você vai ter necessidades fisiológicas, que é a nossa base. Então você sobe e de repente você desce. Então nunca você vai estar totalmente pleno, né? Então o que acontece? Pelo menos você encaixa em um momento que você acha que é o ideal, né? E vai calculando isso. Será que esse realmente é o melhor horário? Será que eu não tenho um dia na semana que eu tenho um pouco mais de tranquilidade? Que eu consiga desenvolver outras coisas, né? Que pra mim é uma prioridade. Então realmente vai de colocar no papel e identificar o que pra você aí é a sua prioridade, tá bom? Então vai bater sempre nessa tecla, né? Qual que é a minha prioridade? Qual que são os problemas que eu estou encontrando para chegar nesse objetivo que eu quero fazer, né? Que eu quero alcançar? Qual o resultado que eu quero, mas eu não estou conseguindo por causa disso, daquilo. Então tem que pontuar tudo, tá bom? Mas aqui seria o porquê mesmo, né? Realmente colocar essa ordem de prioridade, mostrar qual parte do projeto você vai focar mais esforços. Então, por exemplo, se você tem essa dificuldade de encontrar horário para escrever, você vai ter que fazer um estudo aí do seu dia e pensar assim, qual é o momento que eu estou mais ocioso aí, mais ociosa aí, que eu posso utilizar para escrever meu livro. Eu posso utilizar para eu fazer pelo menos 30 minutos de leitura de um livro que eu gosto, estudar a palavra, né, que nos dá muita criatividade, né? Tem muitas chaves ali que a gente pode realmente aprender, muitos códigos, né? E para nossa vida, né? Fazer com que a gente se transforme todos os dias. Então aí vai muito do gosto de cada um, vai muito realmente da necessidade de cada um. Se você tem prazo, se você tá sossegado, se você precisa terminar um livro aí por algum projeto, por um determinado tempo, se você tem que acelerar ou diminuir. Aí vai muito assim do time, né? De você realmente sentir aí, né? O feeling, como o pessoal fala, né? De você sentir mesmo aí qual que é a melhor estratégia para você, tá bom? Ele também permite um melhor uso dos recursos limitados. Por exemplo, se você tem poucos recursos, você com essa ferramenta você vai, com aqueles poucos recursos mesmo, saber utilizar, né? Como eu falei do tempo. O tempo é uma coisa que você realmente tem que buscar e colocar a priorização, colocar aquilo que é realmente necessário para o dia, porque muitas vezes, se você quiser fazer tudo num dia só, não vai dar certo, né? Aí você vai ficar desgastado, vai virar assim só canseira e vai acabar que ficando muitos projetos, muitas ideias e tarefas de hoje para o outro dia, né? Então você vai acabar se desgastando muito. Então, coloca mesmo aquilo que é necessário pro dia, aquilo que você acha que dá conta, né? A questão não é você assim ficar, eu tenho que fazer isso aqui, não. Se aquele dia você não tiver a capacidade, tiver assim tranquilo, tiver assim disposto, não vai funcionar. E a escrita é muito isso, né? Sempre falo que a escrita, você tem que sentir ela, né? Ela é um medicamento mesmo, né? Então, assim, você precisa entender que quando você escreve um livro, é você ali, né? Você tá assim... A escrita, ela é um pouco solitária. Mas se você começar mesmo ali, sabe? Sendo conduzido pelo Espírito Santo, fazer uma oração da palavra antes, sabe? Uma oração bíblica ali, colocar um fundo musical para te inspirar, sabe? Você precisa dar um comando pro seu cérebro, né? Não, agora é o momento de eu escrever o livro. Agora é o momento que eu tenho que realmente buscar a minha inspiração. Porque a inspiração, assim, a gente tem sempre. Mas você precisa trabalhar ela e você precisa realmente conduzir a inspiração e canalizar na escrita. Já aconteceu algumas vezes comigo e talvez tenha acontecido com vocês. E se não aconteceu, é um exemplo que vocês podem ter aí para a vida também. Se você teve algum atrito na casa, algum lugar no trabalho, que seja, ao invés de você ficar rancoroso, bravo, irritado, canaliza na escrita, sabe? Pega uma folha aí limpa, assim, sabe? Branquinha aí, uma folha em branco mesmo. Pega aquele lápis que você gosta, aquela caneta e coloca no papel. Se você já é mais do mundo digital, pega o celular, escreva aí nas anotações do celular ou no computador. Canaliza, sabe? Porque aquele momento que você tá cheio de cortisol ali, com aquela raiva, com aquela, né, tenso, assim, então canaliza, sabe? Daí você vai realmente se purificar ali naquele momento, você vai libertar tudo aquilo que tá aí te incomodando, sabe? Jogar no papel mesmo, sabe? Você vai se libertar nesse momento, e é um ato muito de cura, sabe? É um momento assim, eu fiz muito isso, sabe? No meu livro eu fiz, né, que eu lancei dia 12 de setembro, eu tinha terminado antes, mas o lançamento foi no dia 12 de setembro, né? Eu tinha feito uma programação para terminar em 3 meses, mas aí eu comecei em um único mês,
Aí eu peguei só 5 dias aí de trabalho de escrita e consegui terminar ele no dia 2 de setembro, mas o lançamento mesmo foi dia 12. Aí o que aconteceu? Nesse percurso que eu estava escrevendo meu livro, né, Deus falava muito comigo, sabe? Então eu tive alguns atritos aqui na minha casa, então eu aproveitei e canalizei. E aí liberou para mim outros conteúdos dentro do meu livro, que eu sugiro que seja, eu identifiquei que foi assim o ponto mais forte aí do meu livro. Então assim, muitas vezes as pessoas, ao invés de canalizar, que nem eu falei, elas ficam, sabe, se martirizando, sabe, se ficando assim, vai ficando rancoroso, sabe? E aí não compensa. Então canaliza pra escrita, sabe? É a melhor coisa que tem, né? A escrita realmente é uma terapia aí. Muitos hospitais já estão utilizando essa ferramenta aí do livro para levar para as pessoas, ao invés muitas vezes do medicamento. Então assim, se a gente for entender a importância do livro mesmo pra gente, a escrita, eu defendo muito essa questão da escrita, né? Aí tem pessoas que falam mais da leitura, tudo vai envolver, gente. É leitura, escrita, sabe? É compartilhar, que nem eu tô fazendo aqui, sabe? Em pouco tempo que eu comecei a escrever o livro, eu já comecei a fazer live, gente. Então assim, no dia do meu lançamento, dia 12 de setembro, eu fiz a minha primeira live. E a live de hoje é a live 11. Pra quem nem aparecia na internet, gente. Então agora aqui, ó, pra você ter uma noção, o poder da escrita e o poder do livro que ele fez comigo. Alguém que não queria aparecer nunca, nem numa foto do WhatsApp. Então hoje eu tô aqui transmitindo conteúdo, né? Tudo que eu fiz aí nas faculdades da vida, né? Ainda faço faculdade. Mas assim, tudo que eu trago de conhecimento aqui, eu fiz assim, realmente vou canalizando, né? Eu pego esse assunto que eu já lembro que eu estudei, eu faço todo um resumo aqui, eu trago pra vocês. Tem coisa que eu nem tenho habilidade pra estar falando, mas eu trago por quê? Porque eu sei que é importante. Então assim, eu estudo um pouquinho, eu trago aquilo, por exemplo, que nem aqui, eu tô com um roteiro, eu tô seguindo ele, mas eu tô falando com vocês diretamente aqui, olho a olho. Por quê? Porque eu sei da importância dos livros. Eu passei pela escrita, eu passei pro processo de publicar o meu primeiro livro. Agora a gente tá aí na correria para publicar o meu livro físico, né? Com a graça de Deus vai sair, vai acontecer. Então assim, eu tô trazendo conteúdo para vocês aqui que eu não sei se vocês vão encontrar por aí na internet, porque é algo diferenciado. Eu tô trazendo ferramenta estratégica de gestão empresarial voltado para os livros. Então assim, é novidade. Então assim, Deus ele vai dando novidade pra gente todos os dias. Então é um momento que eu tô trazendo para vocês aqui, às vezes pode ser que até dá uma gaguejada, né? Mas assim, é conteúdo que eu sei que é importante. Não é que, eu falo sempre nas lives, não é que você vai utilizar todas as ferramentas, mas você vai pegar aquela que você melhor se adapta. Essa é uma ferramenta muito legal. Até se você ficar no final aí, eu tenho uma surpresa pra você que ficar aí no final aí depois, tá? Então não perde essa live, fica até o final. Até vou aproveitar e já compartilhar mais um pouquinho aqui, porque eu vi que tem algumas pessoas que não vieram pra live. Você que tá aí também, já aproveita e compartilha com mais pessoas. Que essa live realmente tá muito importante. Eu considero assim, teve várias que eu fiz e eu considerei como melhores também, né? Mas essa também tá muito legal. Eu tô sentindo assim, Deus tá me inspirando várias coisas aqui. E a gente precisa realmente compartilhar, levar esse conteúdo para as pessoas. Tem muitas pessoas que sonham em ter o seu primeiro livro, não tem. Por quê? Porque muitas vezes não tem o conhecimento, não sabe que realmente é importante escrever. E eu levo muito essa questão, né? Que você realmente tem aí como escrever o seu livro, não é difícil, sabe? Precisa realmente de estratégia. Você precisa entender um pouquinho mais, né? E é simples, né? Não tem nada de difícil. Só que muitas vezes as pessoas colocam dificuldade no caminho, por quê? Porque elas não querem ser curadas. Só por isso. Então assim, se você não quer ser curado, realmente não escreva um livro. Continue aí com o seu probleminha, continue com o seu rancor, com o seu ódio aí, né? E vamos ver no que vai dar isso aí, né? Não vai dar coisa boa, né, gente? Não vai, né? Até eu tô fazendo uma rotina aí lendo os provérbios, né? Todos os dias aí, e pra mim assim tá sendo transformador. Foi tão interessante que eu tava fazendo a revisão do meu livro ontem, foi dia 19, né? Isso. E na verdade eu comecei a 18 e amanheci fazendo a revisão, que eu tô assim acelerada pra poder melhorar um pouquinho mais o meu livro, né? Que ele tá no formato digital. Então eu preferi fazer mais uma revisão e encontrar algumas coisas que eu precisava melhorar no livro, porque agora como vai ser o físico, então eu tenho que entregar o melhor, né? Como foi assim, o primeiro foi na correria, então agora eu tô dando uma arrumada melhor pra que no físico dê tudo muito certo. Então assim, aí eu tava lendo lá uma passagem que eu coloquei dentro do meu livro, foi exatamente a passagem que eu li no dia de ontem, né? E eu falei, como
pode, né? Eu terminei agora a revisão do meu livro, no caso ontem, e exatamente a passagem que eu estudei hoje é a que está aqui na minha frente no meu livro. E como as datas, elas... Eu sempre falo aqui dos números, né? Como as datas, elas realmente mostram aí a sensibilidade e o toque de Deus. Então, assim, a escrita de livro, eu sempre vou falar, né? É muito importante. Eu nunca imaginei que eu tivesse o meu livro. Até tá a Cláudia aqui também acompanhando. Também tem o livro dela, já tá aí fazendo o outro também. Então, assim, é muito importante. E a gente precisa realmente valorizar os escritores, valorizar os autores dos livros, porque realmente eles trabalham, eles fazem de tudo para levar realmente a mensagem, algo aí que vai ser transformador na vida de todo mundo, tá? Então, assim, leiam sempre, não parem com isso, tá? Então, é muito importante a ferramenta, a gente fugiu um pouquinho aqui, né? Que é o diagrama de Pareto, tá? Então, priorizar, você colocar realmente em ação, para que você consiga resultados aí. Travou aí, Cláudia? Vê pra mim aí se tá ainda travado ou já voltou. Aqui pra mim tá normal, mas vamos continuar aqui. Um exemplo do livro, né? Aqui a gente vai dar um exemplo prático para que vocês entendam um pouquinho aí, tá bom? A sua mensagem, você vai utilizar 20% dela para trazer resultado para alguém, ou 80% da sua mensagem não vai trazer nenhum aprendizado. Olha que prático isso aí. Eu estava preparando a live de hoje e veio para mim isso. A sua mensagem, você vai... Boa noite, Tony. A sua mensagem, você vai utilizar 20% dela para trazer resultados, ou 80% da sua mensagem não vai trazer aprendizado nenhum. Muito importante. Pensa sempre na sua mensagem, tá? Você vai, por exemplo, escrever um livro, você vai começar um assunto, aquele assunto tem a ver com o conteúdo que você quer levar de fato para o leitor e que, por exemplo, o título do seu livro aí, a mensagem realmente principal, ela está vinculada com esse assunto que você vai abordar no livro, ou você vai estar fugindo totalmente da ideia. Então, assim, se 20% do seu livro, da sua mensagem, vai trazer resultados para as pessoas, ok, tudo certo, continua. Mas se você identificou que 80% do que você vai passar na sua mensagem não vai trazer resultado nenhum, aprendizado nenhum, tem alguma coisa errada, tá? Eu costumo falar aqui que livro, a mensagem que você vai levar, não existe uma pessoa que não tenha pelo menos uma transformação para ensinar para alguém. Isso é impossível, eu já procurei aí e não encontrei. Então, pelo menos uma transformação você tem. Então, se você tem pelo menos uma transformação, é possível que você consiga ter um livro aí que realmente vai ajudar pessoas, tá? Tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho que escrever meu livro pensando que ele vai ser um best-seller. Aí o que vai acontecer? Você vai viver em círculo do perfeccionismo. O que vai acontecer é que você nunca vai escrever seu livro, tá? Por quê? Porque você vai querer fazer um best-seller. Então, o best-seller, ele acontece no caminho. Você fez o livro, publicou o livro, se ele tiver que ser best-seller, ele vai ser o quê? É um livro mais vendido, tá? Se você não sabe o que é um best-seller, é um livro mais vendido, aqueles que ficam no topo do ranking. Então, por que eu falo isso? Porque o perfeccionismo, ele vai barrar, gente. Ele vai fazer com, não, você precisa fazer bem feito, tudo muito bem feitinho, e aí você acaba parando o seu projeto em gaveta. Muitos acontecem isso, tá? Muitos projetos. Então, a sua mensagem tem que ter pelo menos uma transformação, tá? Então 20% dela vai gerar resultado, vai gerar realmente uma transformação na vida de alguém? Perfeito, continua. Boa noite, Joaquim. Então, porque senão você vai ficar parado nos 80% aí, que não vai levar aprendizado nenhum, tá bom? Até a gente teve uma aula esses dias na nossa mentoria de livros sobre estruturação de texto, estruturação de manuscrito. E lá a gente falava muito nessa questão. Tem coisas que você vai poder incluir no seu livro que vai gerar transformação na vida das pessoas e que faz sentido com a sua mensagem principal. Mas tem coisas que você tem que tirar, não tem necessidade de colocar, sabe? E aí você vai realmente sentir no momento da escrita se aquilo que você vai colocar realmente tem fundamento ou não, tá? Então é o momento de você fazer uma exclusão. A gente chama de critérios de exclusão. Eu nem sabia desse termo, mas eu já tinha utilizado no meu livro, porque como eu quis dizer que como eu me tornei mãe e escritora, eu tinha que focar na mensagem de mãe e escritora. Eu não podia ficar fazendo rodeios no meu livro, tá? Obviamente que se você quiser falar outros assuntos depois, deixa para o próximo livro,
tá bom? Porque sempre você vai ter conteúdo, gente. Se você falar assim, ah, vai chegar um momento na minha escrita que eu não vou ter o que falar. Vai ter sim, sempre vai ter, tá? A nossa vida é vida, ó, vida. Então a vida, ela acontece, né? Você tem a ação. Então o que acontece? Enquanto há ação, enquanto nós estamos ativos, temos histórias para contar, com certeza. Então, prioriza, tá? Essa ferramenta, ela traz priorização. Aí você vai identificar quais são os seus problemas, aquilo realmente que está aí afetando, fazendo com que você não comece o seu livro, ou simplesmente alguma coisa que você quer registrar aí para sua família e tal, né? Talvez você não queira publicar, não tem problema. Eu tô pesquisando esses dias, tem plataformas aí que você pode publicar o seu livro privado, né? De forma privada, sem liberar para as outras pessoas, né? E você imprime o seu livro e você tem um manuscrito para você, sabe? O seu livro aí, né? Tranquilamente. Então, não tem por que se preocupar, tá? Nossa, isso é novidade mesmo, né? Ah, mas como assim? Eu vou ter meu livro, só eu vou ter ele? Se você pode, tem plataformas que fazem isso, né? Você publica ele em formato privado, então não fica público. Aí você pede e a impressão do seu livro e você tem aí o seu livro aí para sua família aí, né, para quem você quer liberar, tá bom? E depois se você quiser despublicar também, fica à vontade. Mas assim, foca na priorização. A sua mensagem você tem que realmente pensar aí se você realmente tá falando do seu assunto aí do livro sem fugir. É que nem redação do Enem, né? Você não pode fugir do tema. Se você fugiu do tema, você perde pontuação. Aqui no caso, não seria pontuação, mas seria leitores, tá? E livro bom é livro lido, né? Mas assim, que nem eu falei, da perfeccionismo. Esquece dele um pouco, tá? Ah, eu preciso, por exemplo... Não, meu livro tem que ser best-seller. Então fica o resto da vida aí pra esperar um best-seller, tá? Inclusive tem aqui várias contas aqui no Instagram que eu sempre acompanho. Gente, teve muitos autores famosíssimos aí que se tornaram best-seller e que foram rejeitados pelas editoras. Aí que tá. Hoje a gente não tem esse processo de rejeição. Por quê? Porque a gente pode fazer o nosso livro de forma independente, né? Não precisa voltar totalmente para a editora. Editora é bom que você vai ter todo o seu trabalho aí feito aí sem você ter muita dor de cabeça, mas você vai ter que escrever da mesma forma, né? Eles vão arrumar o seu texto, vão organizar, vai diagramar, fazer design gráfico, fazer a capa, tudo, né? Aí vai depender muito do seu bolso, se você tem condições aí de realmente ter um livro aí com urgência, um livro que realmente você tem condições, aí os seus recursos, eles estão ativos, né? Todos os recursos disponíveis, sem problema, né? Aí você pode fazer, gravar áudio, mandar pra eles e eles se viram lá pra preparar tudo, né? O preparador de texto, né? Alguém que vai realmente organizar as suas ideias. Então, assim, existem profissionais pra tudo, né? Pra aquele que faz a revisão, aquele que faz realmente a extração da sua história. Então vai depender muito do que você quer, da sua necessidade e realmente dos recursos que você tem disponíveis, tá? Mas se você não tem muitos recursos, o que vai acontecer? Trabalha com aquilo que você tem. Até eu falei, acho que numa das postagens minhas esses dias, o primeiro recurso é você mesmo. Então você tem você, isso. Você é o primeiro recurso. Então, boa. Agora é só arrumar um lápis, uma caneta, um papel, um caderno. E se você tiver um computador no celular, já ajuda também. Então você vai utilizar de ferramentas aí da tecnologia para te ajudar e acelerar nesse processo. Desde aí um gravador de áudio, desde aí, por exemplo, um áudio aí que você faça no WhatsApp aí, mande para alguém, tá? Desde, por exemplo, um Google Docs da vida, né, que você vai lá, também tem o microfone e você fala toda a sua história. Então vai depender muito aí de você tá vendo o que você realmente precisa, tá? Bom, o Tony falou aqui, qual o custo dessa plataforma? Bom, eu tô pesquisando certinho, mas é o Wiclap a plataforma, se vocês puderem pesquisar depois. Na verdade, é uma publicação gratuita que você faz, tá? Assim, é uma novidade mesmo que eu tô pesquisando essa semana. E assim, vai ter o valorzinho deles lá, tá? Você escolhe quanto você ganha, tudo certinho. Se você procurar lá pelo site deles, lá explica tudo certinho, sabe? Até eles orientam muito essa questão para que você pesquise e leia tudo certinho, porque tá tudo explicado lá. Até eles falaram esses dias, né, que eu participei de uma live, e aí ele falou assim, um rapaz, né, que é fundador da Wiclap, ele falou assim, não, ó, tá tudo lá, não existe uma pergunta que a gente não respondeu até hoje. Então assim, eu tô pesquisando essa ferramenta ainda, essa plataforma, né, pra eu poder também colocar meu livro lá. E assim, tem que estudar, gente, tem que fazer orçamento, pesquisar tudo certinho, porque existem condições boas. E aí vai depender muito do que você quer,
né? Se você quer realmente aí fazer com a gráfica da sua cidade, você escreve independente e conta com a ajuda de alguém aí para diagramar o seu livro, ou você mesmo aprende a diagramar, e aí para diminuir mais os custos, né? Para que você realmente tenha aí um bom retorno do seu livro, do seu investimento. Então vai depender muito, sabe? Então assim, aqui, por exemplo, aí a gente vai aqui, eu falei o porquê do diagrama de Pareto, né? Você vai realmente encontrar as causas e problemas que você tem aí no seu projeto. Aí você vai ver quais são os fatores mais importantes e significativos. Você vai ter essa identificação, né? E ele vai mostrar para você qual parte do projeto você deve focar mais, como eu falei, né? Ah, eu tô com dificuldade em escrever à noite. Então, vamos começar a escrever de dia, de manhã, né? Dormir um pouquinho menos, acordar mais cedo e buscar fazer isso, tá? Permite também o melhor uso dos recursos limitados, tá? Então, você vai identificar, você vai falar assim, eu tenho que atuar aqui nesse ponto, e você vai utilizar os recursos aí que estão disponíveis para você, mas que normalmente são limitados, tá bom? E é como eu falei, do livro, a gente falou bastante do livro aqui, né? Até eu fugi um pouquinho do tema. Mas assim, escolha 3 temas, por exemplo, tá? Veja qual que é a sua prioridade. Qual que é realmente o assunto que você vai querer abordar no dia de hoje. Nesse ainda, porque a gente tem um restinho aí, né? Partindo aí pro final do ano já. Ainda dá tempo, gente, de você fazer um projeto de livros bem bacana, tá? E ainda nem que você travesse o ano que vem para terminar o projeto, mas você consegue. Vai depender muito da sua disposição, né, da qualidade que você quer que o seu livro fique, quais são os temas realmente que para você é importante. Então, priorizar sempre, tá? Vale a pena realmente o projeto desse livro para agora? Será que é o momento de você escrever mesmo? Eu não falo para você que você não tem que escrever, pelo contrário, escreva sempre, tá? Tá nervoso? Vai escrever. O pessoal fala para pescar, né? Vai escrever, tá bom? Tá tudo bem, tá tudo certo? Vai escrever também, tá? Então, assim, todo dia, se você tiver o hábito de escrever, ter esse contato, nem que você tenha, por exemplo, um diário aí, né? E vai escrevendo, sabe? Relatando algumas coisas que você tem aí, para que você depois agregue ao conteúdo do seu livro, né? Que faça sentido com a mensagem, com certeza, tá? Ah, se você, por exemplo, é um profissional numa empresa e você tem muita habilidade naquela área, escreva tudo aquilo que você sabe? Eu já fiz isso várias vezes, né? Até a última empresa que eu trabalhei, não que foi um estágio, mas a que eu trabalhei, eu tinha um caderno com tudo que eu sabia fazer na empresa. E aí, antes de eu sair, além de eu treinar a pessoa eu acabei ficando um pouquinho mais, né, no treinamento. Eu treinei a pessoa por 3 meses, né? Normalmente você fica 1 mês pra sair da empresa, né? E eu falei, não, eu quero ficar ainda pra dar conta da faculdade, do trabalho. Eu fico até o quanto der, né? Até o quando o dono da empresa estiver disponível de pagar pra mim e ficar aqui, né? Além de já ter saído, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Eu treinei a pessoa por 3 meses. E além disso, eu deixei um caderno com tudo anotado do que eu fazia, das minhas tarefas, atividades, né? Que a gente não tem que ter medo do que a gente sabe pra ensinar pro outro, porque o outro vai pegar o seu lugar. Não, gente, ninguém copia ninguém, sabe? A gente tem, aí cada um tem a sua habilidade, né? Cada um tem o seu tempo de conhecimento, o seu tempo de vivência. E eu deixei realmente esse caderno com tudo que eu fazia, sabe? Tudo organizadinho, detalhado, gente, pra pessoa não ter dificuldades na hora do trabalho, porque realmente era um trabalho de escritório, né? Eu lidava com muitos números, muitas informações, e assim a gente tinha contato com várias empresas. Então eu tinha que ter tudo assim na mão, sabe? Tudo assim mastigadinho, né? E eu fui fazendo ao decorrer do tempo aí como se fosse um diário, né? Mas na verdade era uma IT, né? Uma instrução de trabalho. Então, se você realmente é profissional aí, tem as suas habilidades, começa hoje aí a anotar tudo, sabe? Nossa, eu sei isso, sei aquilo. Começa a colocar por tópicos, sabe? Pega cada página do caderno, escreva mesmo assim, livremente aí, tudo que você sabe. Por quê? Porque o conhecimento, ele é assim, se você não coloca em prática, se você não tem assim, muitas vezes ele visível, boa noite, Carla, você acaba perdendo aquela informação, né? E depois, se você tiver dúvida, você volta lá e consulta, entendeu? É muito isso, né? Eu mesmo, quantas aulas eu faço aqui, se eu não escrever, depois eu não lembro, gente, é muita coisa, né? O Instagram realmente é muita informação, é instantânea, tudo pra ontem, né? Então, sempre assim que você tiver a oportunidade de ter um conteúdo na mão, você tem uma profissão e você sabe alguma coisa, começa a escrever, relatar tudo isso. Aí você pode ter um livro profissional, né? Um livro aí realmente de desenvolvimento pessoal, algo que você desenvolveu aí, algum projeto que você fez, por exemplo, numa faculdade,
ou no trabalho seu mesmo, você desenvolveu um projeto no seu trabalho e você achou que aquilo era conveniente, anota no papel, sabe? Deixa aí o seu legado, né? Eu comecei a escrever meu livro, eu pensava muito isso. Na verdade, eu não sabia que seria através de um livro, mas eu sempre tinha dentro de mim, enraizado, eu quero deixar o meu legado. E é aí que foi o momento que eu parti para os livros, né? Que eu me encontrei aqui pela internet, né? A partir do momento que eu me expus, né? Se eu não tivesse feito essa exposição, talvez eu nem estaria aqui falando com vocês. Então eu sempre falo isso, porque é muito importante. E aí o que acontece? O livro é simplesmente uma parte daquilo que você ainda vai viver. Você vai viver muita coisa. Então, escreva sempre. E aí, por exemplo, que nem agora, eu já tô partindo pro meu segundo livro. E não para, gente, sabe? Todo dia você tem alguma coisa para escrever. Se você tá aqui no Instagram, existem muitos conteúdos. O que é aquilo que queima no seu coração? O que arde no seu coração e que você acha realmente que é necessário levar para um livro, levar aqui no Instagram? Você realmente entrar no barco e fazer o barco andar, gente, sabe? Deixar o vento bater nas velas e deixar mesmo aí você conduzir aí, fazer com que a coisa aconteça, sabe? Colocar em ação, priorizar, né? E fazer as coisas acontecerem. Então, a priorização ela é muito importante, a gente não pode perder aí oportunidades, tá bom? Bom, essa parte do livro aí, qual que é o assunto mais importante? Já coloca no papel aí já. Então você pode escolher três temas. E desses 3 temas você vai falar, esse aqui acho que é o mais importante para esse momento da minha vida. E é nesse que você vai focar. É nesse que você vai realmente abordar aí, buscar referência, buscar pessoas que já falou sobre esse assunto, o que você pode realmente falar com a sua visão, né? Você traz a referência, cita quem que é o autor, mas traz a sua visão em relação a esse assunto, tá bom? E utilize todos os recursos disponíveis. A gente sempre fala aqui, né? A tecnologia tá aí, a gente precisa realmente fazer valer tudo isso, né? Aqui a ferramenta do Instagram, ela muda todos os dias, gente. Né? Todos os dias tem recursos novos aqui. Né? Essa semana mesmo, semana passada, eu adquiri o link, aquele link que você pode colocar aí, por exemplo, o seu link aí, por exemplo, do seu site ou de alguma coisa que você está vendendo. Você pode colocar, então, assim, com apenas 300 e poucos seguidores eu já consegui esse link. Antigamente, o que acontece? Alguns anos atrás, só conseguia ter o link para você fazer o arrasta para cima, né? O antigo arrasta para cima, se você tivesse 10 mil seguidores. Então agora, como a ferramenta própria está se iterando, né? Ela vai se atualizando e falando, não, eu preciso realmente mudar algumas coisas aqui. Aí eles estão estudando o tempo inteiro, né? A gente fala assim, a ferramenta bugou aqui, né? Não é, gente, é porque eles estão o tempo inteiro mudando a ferramenta, procurando melhorar, sabe? Buscando realmente mostrar, vendo quais são os problemas que a plataforma dá, que a ferramenta dá. E aí o que acontece? Eles vão ali atuando exatamente no ponto que está ali, fazendo com que as pessoas percam, muitas vezes não queiram ficar na plataforma. Então eles vão identificando. Com certeza eles têm muitas métricas, né? O algoritmo ele é muito sensível, então ele vai identificando tudo o que as pessoas gostam, quais são os problemas. Às vezes acontece algum problema na ferramenta aqui e aparece para você assim, para você avaliar. Gente, quando aparecer essa ferramentinha, avaliem o que vocês pensam certinho, se para vocês está dando tudo certo a ferramenta. Por quê? Porque para eles é importante o feedback. Né? É a mesma coisa, eu tô falando aqui com vocês, às vezes vocês escrevem aqui, às vezes não. Mas o feedback faz com que você tenha essa interação. E eles fazem o tempo inteiro a iteração, que é a mudança, é a transformação aqui. Então aí você percebe, sabe? E eles vão arrumando, né? Ai, aqui eu percebi que eles tiveram muito problema. Na hora de colocar o link, estava dando muito erro. O que eles vão fazer? Eles podem utilizar o diagrama de Pareto e atuar exatamente naquele ponto. Não, a gente precisa resolver esse problema. E aí vai melhorando, sabe? A ferramenta vai ficando um pouco mais, aí, como a gente fala, né? Fácil de utilizar. Fugiu minha palavra agora que eu precisava falar. Intuitiva, isso. Ela vai ficando mais intuitiva. Então, assim, tudo para melhorar pra gente aqui, né? A gente não sabe até quanto tempo vai ter essa ferramenta, se ela vai melhorar, se ela vai mudar alguma coisa. Mas, assim, a tendência é que as coisas melhorem, tá? Eu acho muito difícil falar assim, vai piorar. Não, gente, sempre vai melhorar. Por quê? Porque as pessoas estudam muito, as pessoas desenvolvem softwares, desenvolvem programas, ferramentas. Essa ferramenta aqui, até não marquei aqui a data certinho, mas ela também é antiga, né? Normalmente as ferramentas de qualidade vêm aí da década de 60, tudo, né? Falou em ferramenta de qualidade, gente, pode saber que é coisa boa, né? Todo mundo quer qualidade. Às vezes não importa, por isso que o 20%
É melhor você ter 20 minutos de leitura ou de escrita por dia do que você querer fazer 80 minutos, por exemplo, 80% de leitura só hoje e ficar o restante do mês sem fazer nenhuma leitura. Um exemplo simples aí. Então, 20% do seu esforço vai realmente mostrar 80% aí dos seus resultados, tá bom? Que é essa ferramenta, tá bom? Então, escolheu a mensagem, aprofunda nela, tá? Utilize todos os recursos disponíveis, prioriza aquela mensagem que você vai começar do início, meio e fim e falando nela, né? Levando realmente a importância dela para as pessoas e que te trouxe transformação. Por mais que seja pequena a transformação, gente. Pelo menos uma você tem para salvar milhares de vidas aí que estão muitas vezes se perdendo aqui na internet, aí no mundo, na vida, né? Tá bom? Então, utilize das tecnologias, tá bom? Pesquisem, usem bastante aí o Google, né, para vocês pesquisarem. Tem muitas respostas que alguém né, já respondeu por você, tá? Então, assim, tem muita coisa lá, tá? E você não tem como você ficar limitado, né, gente? Porque tem muitas ferramentas, tá bom? E aí, o que acontece? Se você tem essas ferramentas, você sabe mais ou menos o que você precisa fazer, a mensagem que você vai levar, você vai realmente dar andamento ao seu projeto, à sua escrita de livros, tá? Então, assim, a gente encontra dificuldades demais no projeto, mas só encontra dificuldade quem está em ação. Porque senão você vai falar assim, eu não sei se vai dar certo. Não vai dar já, porque já falou que não vai dar, né? Mas se você está escrevendo, você vai encontrando alguns problemas no caminho. Nossa, eu vi que essa palavra aqui eu não lembrava dela, eu não sabia dessa palavra. Agora você sabe, tá vendo? Então, assim, sempre vai ter novidade, você vai estar usando as ferramentas, essa ferramenta também pode te ajudar bastante, e é uma forma que você realmente vai aí encontrando maneiras de melhorar o seu projeto, maneiras mesmo de você, qual que é a melhor forma que eu posso escrever meu livro, tá? Então você vai se autoconhecendo. Se você tem essa dificuldade para escrever, você fala assim, eu não sei, parece que eu não tenho aquela criatividade que o povo fala que a gente tem, né? Então, busque um pouco do autoconhecimento mesmo, algum livro aí que pode te ajudar, sabe? Levar você a fazer reflexões, perguntas. As perguntas, gente, elas fazem com que a gente saia mesmo dessa inércia. Então é o momento que você vai fazer perguntas para se autoconhecer, sabe? Não ficar só dependente do que os outros falam para você, mas você, qual que é a sua visão de você mesmo, tá? Então é o momento que você vai entender, falar, agora eu entendi por que eu não escrevi meu livro, né? Porque às vezes eu tenho esse, não vou falar que é problema porque eu já tô resolvendo, mas eu tenho essa dificuldade de ter foco. Se eu tiver assim com muitas coisas em volta de mim, eu preciso ter foco. Aí o que acontece? Se vem uma distração, é uma notificação daqui, é um barulho daqui de lá, vai me atrapalhar. E eu não vou conseguir desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver. Então eu preciso de um pouquinho mais de tempo para eu poder desenvolver aquilo que realmente eu me propus, sabe? Então é muito assim de você sentir, sabe? Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Então se vocês utilizar essa ferramenta, aqui no Instagram tem vários profissionais que falam sobre esse assunto, sabe? Pega uma ferramenta e aplica, tá? E aí você vai falar assim pra mim, nossa, realmente eu precisava daquela aula, eu precisava daquele assunto para eu poder entender um pouquinho melhor, porque eu preciso me conhecer. A partir disso, outras coisas vão ser resolvidas no caminho, tá? Então, assim, em ação. Se você está em ação, você consegue identificar vários problemas. Mas se você não está em ação, você vai ficar só aqui no campo da imaginação do pensamento. Então, não vai sair daqui, né? Ou vai ficar só no papel e não vai estar em ação. Então, escreva. Por mais que seja assim, que você não considere que seja algo tão importante, mas escreva, sabe, o seu dia a dia, as suas atividades, aquilo que você tem vivido, as leituras que você fez. Qual foi o aprendizado que você tirou das leituras? Você consegue já aplicar na sua vida, no seu projeto? Sabe? Sentiu alguma coisa, compartilha aqui na rede social, sabe? Ou você começou a fazer, por exemplo, uma leitura de um livro. Um exemplo que eu dou pra vocês, e eu tô fazendo bastante isso, tá me ajudando. Coloca como público isso, sabe? Por exemplo, você colocar nos seus stories, eu tô lendo um livro tal. Coloca lá uma mensagem que você tirou daquele livro, daquela página, daquele capítulo. Coloca aqui no stories. Aí você coloca assim, iniciando o livro tal. Põe até a data lá para ser mais específico, tá? E aí todo dia você lança uma pílula desse livro. Não precisa colocar tudo, né? Porque daí desperta a curiosidade para a pessoa também comprar aquele livro e também ter essa vontade, né? Até eu sempre vejo a Carla fazendo isso também, compartilhando aí o devocional dela, acho bem bacana, né? Aí me ajuda bastante também. E aí faz com que o que acontece? As pessoas que estão aqui seguindo vocês, elas vão perceber que você tem uma rotina
de você colocar aquele livro. Então você acaba tendo, entre aspas, um compromisso, né? Nossa, eu tenho que... Ai, hoje eu tenho aquela leitura que eu não coloquei. Aí você começa a pensar assim, nossa, é importante, eu tenho que colocar. Porque alguém vai passar pelos meus stories e vai ler, e pra ela vai ser bom, vai ser importante. Então o que acontece? Faz muito isso. Você assumir um compromisso público. Sabe, que nem eu tô fazendo a leitura, vocês estão acompanhando aí. Tô estudando Provérbios e... Acho que... Eu não lembro outro livro aqui, já lembro, já falo pra vocês. 2 que eu estou estudando. Acho que é Zacarias, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Mas assim, aí você coloca como compromisso público. Isso, Zacarias. Então assim, todo dia eu estudo, eu pego uma chave lá, um código que eu peguei e compartilho. Por quê? Você é uma forma de você, por exemplo, se regrar. Falar assim, não, eu tô me monitorando. Então eu coloquei lá, todo dia eu colocar uma passagemzinha que eu estudei, eu fiz a minha reflexão, e aí você começa a colocar como aquilo que é importante. E aí você não se sabota, tá? Então é uma coisa muito bacana de vocês fazerem, tá? Aí você fala assim, nossa, alguém viu meus stories e hoje a pessoa não viu que eu fiz aquela leitura. Daí você começa assim, nossa, eu preciso colocar. Colocou como importante. Então você priorizou, tá? E aí, claro, você encontrar o seu melhor horário pra fazer isso, né? Pra que não tire todo o seu tempo do dia também, tá bom? E aí você não perde o time e começa ali, sabe? Vai todo dia um pouquinho, todo dia mais um pouco. Sabe, que nem andar de bicicleta, sabe? Você não vai andar de bicicleta só com uma pedalada. Você vai pedalar várias vezes, né? Nossa, esse exemplo foi legal agora. Né? Tem exemplo que às vezes vem pra mim que eu enxergo alguma coisa que Deus me mostra e a gente traduz aqui, né? Faz uma tradução. Tá? Então é pedalar, sabe? Todo dia pedalar um pouquinho, né? Você não vai andar só 100 metros com bicicleta. Você vai andar 800, 1 quilômetro, sei lá, né? Então, um exemplo muito simples. Então, assim, quando você vai pedalar uma bicicleta, não é só uma pedalada, são várias pedaladas. Então, esse exemplo aí foi legal, certo? Então, gente, basicamente é essa parte, tá? Então a gente vai pra uma outra parte e lembrar que planejamento é tudo, né? Você tem que sempre estar planejando aí, né? Pra que você não pule nenhuma etapa, tá bom? Então comece se organizando. Se você encontrou aí uma dificuldade aí, que você não tem o autoconhecimento, ó, tem aqui, por exemplo, o perfil da Cláudia aqui, Garcês, ela tem muito conteúdo de autoconhecimento ali, sabe? Profundo espiritualidade, sabe? Depois dá uma passadinha no perfil dela lá, estuda um pouquinho sobre isso, sabe? Tem um livro dela também que pode te ajudar. E aí a gente vai, sabe? Um vai ajudando o outro, né? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrando com uma parte bem legal também, né? Pra gente não esticar muito a nossa live, que eu tenho bastante conteúdo ainda. Espero que não fique muito longa essa live, né? Se você que tá aqui também na live, aproveitar e compartilhar com mais pessoas aí, né? Que as pessoas vão e vêm aqui no Instagram, né? Então a gente vai pra uma parte agora que seria um primeiro passo aqui do gráfico de Pareto, do diagrama, né? Seria realmente a coleta de dados. Você vai coletar todos os dados possíveis. Eu dei vários exemplos aqui, né, que você pode estar identificando. Então pesquise tudo, né, todas as ferramentas disponíveis aí para que você utilize no seu projeto, da escrita de livros, que vai te auxiliar. Então assim, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para que eu escreva meu livro? No primeiro ponto aí, tá? Quais são as suas maiores dificuldades com a escrita? Tá? Então assim, aqui eu vou fazer várias perguntas para vocês, tá? Que vocês podem até anotar aí também, para que vocês tentem buscar por que o livro não está saindo, tá? É organizar as ideias que está faltando? Então aí no caso, a gente sugere que você busque um ghostwriting, que a gente fala do escritor fantasma, né? Tem uma outra expressão também, mas eu não tô lembrando aqui. Além de ser, como o pessoal fala, escritor fantasma. É aquele que vai escrever o seu livro, mas que não vai ter autoria no seu livro, tá? É você que é o autor, mas ele só vai fazer todo esse trabalho de transcrever pra você aí, tá? Extrair a sua história, na verdade, tá? É não saber por onde começar, sabe? Às vezes você fala assim, mas eu não sei por onde começo. Aí volta naquela questão que eu falei da priorização. Você tem aquela mensagem transformacional, você vai priorizar ela, então você já sabe o que você tem que fazer, por onde você vai começar, tá bom? Tá, então aí você vai ter que buscar ajuda. No caso aqui já é uma ajuda, né? Você tá aqui numa live, participando aí tô falando de projeto de livros, então já é uma ajuda que você está buscando. Isso é bacana, você já tomou uma ação de buscar ajuda, já é um bom passo, tá bom? E aí, eu não sei, eu não consigo estruturar os textos. Aí já, ó, tá vendo? Um outro problema que você identificou. Então aí no caso, será que você precisa buscar um mentor? Alguém que vai pegar na sua mão e levar você até o final do seu projeto? Talvez seja isso, tá? Eu tenho pouco vocabulário. Então se eu tenho pouco vocabulário, por que será? Qual seria a solução?
é realmente aí ler mais, tá? Aqui no caso é falta de leitura, se você não tem muito vocabulário, tá bom? Então aí já pode até dar uma solução aí. Ah, eu não sei fazer esboço, que é o que o pessoal fala tanto do esqueleto, né? Daquele sumário, que eu tenho que fazer primeiro o sumário para eu poder começar. Tá. Aí no caso, é essa questão do planejamento, estruturação, né? Quem tava aí, os alunos aí, e até a Cláudia estava participando com a gente na mentoria, viu como é importante você estruturar o texto antes de você executar o seu projeto, a sua escrita. Você tem assim uma visibilidade daquilo que vai acontecer no seu livro, né? Você vai estruturando tudo certinho, encontrou seu objetivo, ele é claro, ele vai ser entendido pelas pessoas, e aí você vai identificando tudo isso para que antes de você começar. E aí você vai acelerar o processo da sua escrita, senão você fica andando realmente patinando, tá? Patinando no gelo aí, né? Que fica até mais difícil até de levantar se você cair, tá bom? Então, basicamente é isso. Ah, eu não tenho claro a minha mensagem. Aí volta no ponto anterior também. Coloca lá 3 coisas que você gosta, 3 coisas que você realmente teve aí de transformação na sua vida e coloca no cheque, né? Falando, não, acho que isso aqui por enquanto, vamos dar um exemplo mais prático aqui. Qual que é a sua dor? Qual que é a ferida aí que tá realmente aí, sabe? Você tá com dificuldades aí, que pode ser que aí tem um probleminha. Então você vai ter que mexer nessa ferida. Mexa nela e vai extrair muita coisa para que a escrita vai fazer com que você se cure, se liberte dessa situação. Então, aí você vai encontrar um título, um tema, tá? Ah, você vai falar sobre espiritualidade, a sua vivência aí com a palavra, aquilo que você viveu através das orações que você fez. Aí volta naquela questão também do livro profissional, né? Ah, eu tenho um trabalho na minha empresa que eu domino muito aquela área. Então, ó, tá vendo? Você já tem um objetivo, uma mensagem. Você vai levar o desenvolvimento pessoal para as pessoas, tá bom? Então, assim, mensagem tem, mas que ela tem que ser clara, né? Você tem que ter objetividade certinho. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero atingir? Quais são as pessoas que eu quero realmente que essa mensagem chegue, tá bom? É um público infantil? É os adolescentes? Ou é um público adulto? Então, tenha muito claro o seu objetivo aí, tá bom? Quem você quer atingir, tá? E mire no alvo, gente. Mire no alvo aí e realmente vai aí a fundo nesse assunto que vocês querem abordar, tá bom? E deem bastante exemplos, busquem referências, tá bom? O que seria aqui essas perguntas que eu fiz? Além de você buscar o autoconhecimento, é mesmo um diagnóstico dos seus problemas, tá? Das causas, das dores aí, na hora de você escrever o livro, tá bom? Então assim, e aí você vai pensar assim, qual o período de tempo que isso tem que acontecer, que está acontecendo, né? Então, você vai identificar muito isso. A gente, essa questão do período de tempo, é o que eu falei. Qual que é o melhor horário para você escrever? Por que você não está desenvolvendo o seu livro ainda hoje? Né? Ah, você prometeu aí há um mês atrás, isso não aconteceu por quê? Houve uma mudança de planejamento? Ou será que você não priorizou aquilo que você precisava fazer, tá bom? Então tudo isso você vai ter que avaliar, tá bom? Aí aqui vem a parte um pouquinho mais tensa, né? Você vai colocar tudo numa planilha. E o que acontece? Você vai ter 2 colunas aí na planilha, normalmente você pode utilizar o Excel, né, que é o mais ideal, tá bom? Aí você vai ter 2 colunas. Uma você vai ter as causas e na outra você vai ter, por exemplo, aí o número de ocorrências. Ah, essa semana eu tentei escrever 3 vezes e não funcionou. Então você vai colocar assim, dificuldade de escrever livros. Aí você vai colocar assim na frente, ocorrência, 3 vezes. 3 vezes eu tentei escrever o livro e não funcionou. Então já é um ponto aí para você colocar. E aí vem aquelas perguntinhas que eu fiz. Ah, eu não consigo organizar o texto. Eu já fui várias vezes, eu não saí do papel. Quantas vezes, de fato, você buscou fazer esse exercício e não aconteceu? Então, assim, você mesmo pontuar tudo e colocar o tanto de ocorrências que aconteceu, o período que aconteceu, sabe? Para você fazer um diagnóstico, tá bom? Após você realmente aí, deixa eu ver aqui certinho se eu não pulei nada. Isso, é tudo aquilo que travou o seu projeto, tá? São as causas e problemas. Tudo que travou você vai colocar. É isso, é aquilo. É porque eu não tenho vocabulário, é porque eu não tive alguém para me ajudar. É porque a minha mensagem ela é um pouquinho mais difícil de buscar na internet, eu não achei muitas referências. Aí você vai colocar lá, não achei muitas referências, né? E vai colocando tudo, tá? Após essa coletagem de informações aí que você buscou, você vai realmente ver qual que é o maior problema que está realmente atingindo você aí
e que não está deixando você partir para o seu projeto final, para finalizar o seu projeto. Então você vai colocar em ordem decrescente, né? Que é no caso agora a gente vai entrar para o segundo passo. Você vai colocar em ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Por exemplo, assim, você teve, você tentou escrever 3 vezes a semana e é o único que teve 3 ocorrências. Então ele vai ficar no topo, tá bom? Aí na sua planilha, tá? E aí você vai encontrar a porcentagem de cada ocorrência. Como assim? E depois você vai encontrar a frequência acumulada disso. Então a gente vai trabalhar com um pouquinho de porcentagem agora, tá? Você vai dividir a ocorrência do problema, no caso que você teve, né? Pelo total das ocorrências, pelo total dos problemas. Eu tive três problemas, 3 ocorrências de determinado problema, você vai dividir. Só que eu tive 5 problemas. E o problema número 1, eu tive 3 ocorrências. Então você vai dividir esse 3 pelo 5. E aí você vai encontrar a porcentagem, tá bom? É esquema de porcentagem aqui. Aí depois você vai encontrar na segunda parte aí você pode fazer uma terceira coluna, você vai colocar a frequência acumulada, tá bom? É só mesmo você fazer uma soma. Deixa eu ver certinho se eu não tô explicando errado pra vocês, né? Porcentagem complica um pouco a nossa cabeça. Então você vai pegar, por exemplo, o último dado da lista, ele vai ter que dar 100%, tá? Daí fazer todo o total aí da porcentagem. Aí depois você vai somar essa frequência do problema com o anterior. Então aí vai gerar essa frequência acumulada. É uma soma do anterior na sua lista, né? É a soma da frequência do problema com a anterior. Daí, no caso, vai dar acumulado, que vai dar um total de 100%. Tá bom? E essa sequência você vai criar um gráfico. Então, assim, você vai pegar aquela sua planilhazinha de 3 colunas, que eram 2 colunas, se tornaram 3 por conta da frequência acumulada, dessa porcentagem que você vai tirar de cada problema, né? E aí você vai realmente gerar um gráfico. E aí você pode escolher essa opção, que nem eu falei, gráfico de barras verticais, tá? E aí nele você vai ver qual foi realmente o problema maior ali que deixou com que você atrapalhou você no projeto, travou você mesmo na escrita, tá bom? Qual que é o resultado de tudo isso? Você vai saber mesmo o que está impedindo você aí de dar continuidade no seu projeto, de começar a escrever, né? Às vezes você já começou um projeto e não conseguiu continuar. Então, assim, todos esses problemas colocados em planilha e em formato de gráfico, você vai enxergar melhor. Nossa, eu não sabia que eu tinha tantos problemas aqui nesse ponto, tá? Então é muito importante que você utilize essa ferramenta a seu favor, tá bom? Não sei se vocês já conheciam essa ferramenta antes, se você já conhecia, coloca aqui pra mim que eu já conhecia, pra gente saber se você quiser compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida também até aqui, tá bom? Então, assim, você identificou o problema, viu que você realmente tem um problema sério ali, que o gráfico seu tá lá em cima, é onde você vai ter que atuar, onde você que vai ter que atacar aí, né, tomar uma decisão. E agora, o que eu tenho que fazer para que isso melhore? O que eu tenho que fazer para que eu alcance assim uma solução, né, nesse ponto, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que eu tô falando, mas é basicamente isso. Você vai entender qual que é o seu maior problema e qual que é a decisão que você vai ter que tomar aí para que aquele problema diminua pelo menos, né? Ou você realmente elimine aí esse problema de vez, tá bom? E esse gráfico ele vai destacar realmente todos esses problemas, como eu falei, né? E vai dar essa maior ocorrência. Isso vai te ajudar bastante, porque a ocorrência dentro dos seus fatores. No caso, seriam as suas situações, seus problemas. Qual que é a maior ocorrência, tá? Os passos, por exemplo, é você classificar o problema, que nem eu falei, né? Você colocou em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Definir o período, né? Que você coletou, por exemplo, você colocou aí um período aí, foi na semana passada, foi durante 2 semanas, aí vai depender muito do jeito que você quer visualizar esse gráfico. Coletou todos os dados e preencheu a tabela. No caso, né? Preencheu a tabela e vai gerar o gráfico, tá bom? Basicamente é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao gráfico de Pareto, tá? Pra você que ficou até o final, né? Eu até falei no comecinho que a gente ia ter uma surpresinha aqui no final. Eu vou preparar essa planilha pra vocês, tá? Que vocês que realmente aí depois eu vou explicar como que vocês vão fazer. Vou preparar uma planilhazinha pra vocês com esse gráfico de Pareto, para que vocês possam realmente já ter uma ferramenta na mão aí prática, já com cálculo, tudo certinho, para que vocês coloquem nessas colunas todos os problemas que vocês estão encontrando. Pode ser problemas da vida, pode ser problemas de um projeto que você começou e não terminou, para você realmente identificar por que você não saiu do lugar nessa questão,
por que que você não conseguiu desenvolver um projeto, por quê, né? Você vai encontrar realmente porque a causa aí, a causa raiz, né? Como a gente falava no Ishikawa, né, nas aulas anteriores, a causa raiz do seu problema. E é onde você vai ter que atuar, né? Onde você vai ter que gastar mais energia aí para resolver e trazer uma solução, uma melhor solução para você com melhor resultado, né? Então aí eu vou disponibilizar para vocês essa planilha, tá? Para quem realmente aí depois solicita para mim aqui no meu direct, pede para mim aí, tá? Que eu vou preparar para vocês. Aí você fala assim, eu quero aquela planilha de Pareto da Live 11, né? Pra você. Aí eu vou mandar pra você, tá bom? Mas só pra você que me chamar aí no direct, pra quem ficou até o final aqui da live, né? E merece realmente isso, tá? Então aí você vai fazer um cálculo, colocar tudo nessa listinha mesmo, na planilha. E aí vai ter um cálculo que você vai fazer e vai gerar esse gráfico. Aí você vai perceber, nossa, aqui que tá o meu problema, né? É aqui que eu estou deixando aí, como o pessoal fala, estou deixando dinheiro na mesa aqui, né? No meu projeto, na minha empresa, nos meus negócios. É aqui que realmente é a coisa que está mais me incomodando agora no momento. Então, vai te ajudar bastante aí. Boa noite, Maria. Tá bom? E aí você que solicitar para mim essa ferramenta, eu vou estar enviando para vocês aí uma planilhazinha que eu vou preparar para vocês, tá bom? E aí eu quero deixar uma frase para vocês aqui no final, né? Resultados requerem sacrifícios. Isso quem falou foi Michael Phelps, né? Ele é um atleta e nadador, né? E ele falou isso, resultados requerem sacrifício, ou seja, é preciso treinar todos os dias se você quiser manter-se no pódio, né? Essa frase, inclusive, eu tirei do livro Cresça 1% ao Dia, do Fernão Batistoni. Eu sempre trago as mensagens aqui do livro dele, né? Que eu tô terminando de ler também. É uma mensagem bem legal, porque muitas vezes a gente não entende assim, o valor dos livros, né? Então, assim, eu tô lendo, eu acho legal porque se você tem dificuldades em ler um livro, por exemplo, pega aí, por exemplo, um capítulo por dia, uma página por dia, estipula aí uma quantidade, porque você consegue concluir esse livro logo, né? Senão você fica a vida inteira para ler um livro de 100 páginas por conta que você não priorizou. Então, se você priorizar, isso pode te ajudar bastante e faz com que você realmente conclua o livro, compartilhe com as pessoas que você aprendeu. Então, realmente, aqui, essa frase ela é muito assim pro dia de hoje, sabe? Resultados requerem sacrifícios. Então, o que a gente tá fazendo aqui? Tem pessoas que começou a live no início e chegou a um certo ponto e saiu. Algumas pessoas ficaram até o final. Então, assim, muitas vezes para a pessoa ficar 1 hora e meia numa live é um sacrifício, mas que vale a pena. Resultados requerem sacrifícios, né? E aí, realmente, é preciso treinar todos os dias se você quiser se manter no pódio. Ou seja, se você... O que a gente pode falar que pode, né? Pode, tipo, tá voltado para um atleta, né? Que faz uma competição. Mas se você quiser ter os seus resultados, né? Para que você esteja sempre aí com autogoverno, autodomínio. Então você é como se fosse um pódio mesmo, né? E você supere todos os dias. Então resultados requerem sacrifício, ou seja, se você quiser ter um livro, você vai ter que realmente debruçar aí sobre um papel, sobre o computador aí, digitar aquilo que você precisa, aquilo que é importante para você, aquela sua mensagem que está aí incomodando, sabe? Aquela mensagem que você sente que pode ajudar outra pessoa, uma experiência que você viveu, que você acha relevante aí levar para alguém, tá? Eu não quero escrever meu livro ainda. Então, por exemplo, cria aí, por exemplo, uma conta no Instagram aí e começa aí, sabe? Lançar pílulas aí de experiências que você teve, começar a colocar alguma coisa da sua vida, sabe? Coisa assim, não precisa também se revelar totalmente, né? Mas o que de experiência que você está tendo que você acha importante levar para alguém, sabe? Às vezes você viveu alguma experiência e que você passou por aquela dificuldade e você superou, né? Você teve uma superação. Então é importante que você leve para a pessoa, porque às vezes a pessoa está passando por aquele problema e ela não sabe como sair daquele problema. E você tem a solução, né? Você tem um remédio aí na sua mão, né? E muitas vezes você está guardando aí esse remédio aí, ele já está entrando no prazo de validade, né? Sabe quando você tem um remédio na sua casa que ele venceu? Você precisa jogar ele, né? Você levar, por exemplo, numa incineração, por exemplo, levar de volta para uma farmácia para eles incinerarem, né? Que é muito perigoso jogar em qualquer lugar medicamento, né? Mas assim,
será que tá vencendo aí esse medicamento seu e você não deixou de dar pra alguém naquele momento que ela precisava? Isso pra mim foi muito forte que veio agora esse discernimento aqui. Às vezes você tá deixando a sua mensagem, que é um medicamento na vida de outra pessoa, e por conta de você não liberar para essa outra pessoa, tá vencendo o prazo. Tá ficando vencido esse medicamento, né? Então, assim, não deixe, sabe, de levar esse medicamento, essa cura para as pessoas que você sabe como faz, você sabe como resolver aquela situação. Então, aproveite o momento, aproveite o tempo, escreva o que você puder. Ah, não sei escrever, não sei como que faz. Tem vários aqui assuntos a gente está discutindo aqui hoje sobre Pareto no projeto de livros. É uma ferramenta muito legal para que você priorize aquilo que você precisa levar para as pessoas. Então, tem outras minhas lives também aqui, né? A gente já tá na live 11 hoje. Todas as minhas lives, ela tem uma ferramenta que eu trago para você aplicar no projeto de livros. Então, assim, conteúdo tem, mas vai depender muito de como você vai absorver e você vai colocar no papel. Se você vai realmente, não é o momento, vou esperar mais um pouco. Só um conselho, não espere muito, tá? Porque pode ser que no outro ano você não tenha mais esse desejo. Então, assim, se você entrou nessa live de hoje é porque você está buscando alguma coisa. Então, e se a gente tá falando alguma coisa aqui que é importante, leve para sua vida, tá bom? E saiba que você tem a cura nas suas mãos. Só que muitas vezes, por você não liberar, além de você não liberar a cura para o outro, você também não é curado. Né? Acontecia muito isso comigo, então eu não levava a mensagem que estava dentro de mim, eu deixei de ser curada em algo e estava impedindo outra pessoa de ser curada também. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever meu livro, eu não só fui curada em várias áreas, como estou sendo curada porque eu não parei de escrever. O livro foi só um começo, né? Uma fagulha aí para eu começar a escrever muito mais. E muitas outras pessoas foram curadas nesse processo, né? As pessoas que estão lendo o livro, as pessoas que vão ainda ler o livro, né? Então, assim, é uma cura, assim, mútua, né? De quem escreve e de quem lê. E acontece, aí às vezes dentro do livro tem uma mensagem que é aquela única mensagem que você procurou a vida inteira. Então, às vezes você está deixando de buscar a cura dentro de você mesmo, né? Obviamente que você vai extrair a mensagem, ou você está deixando de ler um livro que é ali que está realmente uma solução para você, porque alguém já viveu aquele processo e saiu daquilo, né? E superou, né? Então, assim, todo mundo tem uma transformação, e essa transformação pode ser também a ajuda de outro, né? Que tá, às vezes, muitas vezes perdido, né? Tem pessoas que, assim, ela chega num ponto num auge tão pesado da vida dela, não tem mais solução pra nada, então eu vou acabar com a minha vida. Muitas pessoas fazem isso. Então, se você tá segurando aí um remédio, libera ele antes que ele entre no prazo de validade e vença de vez, né? Aí você já nem quer mais... chega um certo momento que você pode falar assim, eu não quero saber desse negócio de livro, né? Não é pra mim, né? O livro é para todo mundo, né? Escritor pode ser qualquer pessoa pode escrever um livro, pode ser escritor. A partir do momento que você tem uma conta aqui no Instagram e você pelo menos mandou uma mensagem nos seus stories, ou você criou uma mensagem aí para colocar aqui no feed, né, do Instagram, você já é um escritor, né? Até tem uma hashtag que fala, né, escritor de Instagram. Então, assim, libera aí o remédio logo, porque você vai ser curado e vai curar muitas pessoas, tá? Você vai ser o antídoto aí de pessoas que estão precisando de você e que você está aí por um mero, assim, como posso falar pra você, um mero egoísmo, né? Muitas vezes. A gente acaba sendo egoísta muitas vezes, né? A gente tem aquele conhecimento, a gente tem aquele aprendizado e a gente acha que, não vou falar nada, tô com vergonha, tô com medo, né? Aqueles bloqueios aí que nos limitam. Então, assim, aproveite, sabe? Se você sentiu hoje de escrever pelo menos uma frase, um textinho aí, um parágrafo, escreva. Mas comece a fazer isso todos os dias. Até você pegar gosto pela escrita e não pare mais. Essa é a dica extra aqui, não pare mais, tá? Então, assim, as ferramentas mesmo a gente traz aqui para ajudar, né? Não é que você vai utilizar todas. Pega uma ferramenta que você achou legal e se você quiser testar todas, teste, né? Até você fazer uma adaptação. Aí você vai desenvolver um método, assim como eu desenvolvi um método. Ainda estou desenvolvendo, né? Que eu tenho a minha mentoria, meu primeiro livro. Eu estou na minha primeira turma, já estou encerrando a minha primeira turma, né? Daqui uns dias fiquem espertos aí que eu vou abrir já a segunda turma, tá bom? Eu vou dar mais, assim, notícias, aí, mais informações aí nos próximos dias, tá bom? Vou me organizar certinho,
Nesse final de ano eu quero abrir ainda uma segunda turma. E assim, cada turma que você vai fazendo é uma novidade, você vai trazendo, você vai melhorando assim a sua metodologia, né? Então assim, você escrever um livro, você vai encontrar um método, né? Como eu falei, tem várias ferramentas, mas vai depender de qual ferramenta você vai se adaptar melhor, aquela que talvez vai acelerar o seu processo ou vai atrasar. Então você vai falar assim, não, pra mim, melhor é esse horário para escrever, é essa ferramenta que eu escolhi que me ajudou bastante, e você vai defender essa causa, essa tese, né? Então aí você fala assim, você pode ensinar alguém depois. Eu escrevi meu livro e já comecei a ensinar, porque eu sei que se eu ficar só pra mim, eu vou ter o meu cérebro inchado de tanta informação e não vai me ajudar, vai piorar. Então, escreva tudo que você puder, não pare nunca de escrever, né? E, eu não consigo, eu não sei por onde começar. Então, assim, o que queima no seu coração que você sabe que vai ajudar alguém? Comece por aí, tá? É um primeiro passo. Aí depois as outras partes, assim, aqui na internet tem muita informação, tem muitas dicas. Eu também aqui no meu perfil tem muitas dicas, sabe? Coisas que eu vou desenvolvendo durante o dia, coisas que Deus me inspira a falar. Então, assim, tudo que eu vou tendo assim de aprendizado, eu já vou compartilhando, porque eu sei que eu mesmo, gente, me alimento das minhas lives. Depois que eu termino essa live aqui, inclusive ela vai ficar salva, né? Eu esqueci de falar no comecinho. Ela fica salva, tá? Eu vou reassisto, porque eu pego muitos insights com que vem assim, eu vou falando, né? Porque por isso que é uma live, é vivo, né? A gente tá aqui vivo aqui falando com vocês. Então Deus, ele utiliza disso, desse movimento, desse mover, ele utiliza essa ferramenta simples aqui para passar o conteúdo que precisa, que é necessário. Tem muita coisa que eu falei que nem ia falar, mas ele vai inspirando e a gente vai falando. Se deixar, a gente fica até de noite aqui, porque é uma delícia poder falar aqui, levar a mensagem mesmo, né? Porque o assunto aqui é livros, mensagem, né? Palavra, né? Verbo. Então, a gente precisa realmente aí entender a importância de escrever, tá? Mas eu não tive uma professora que me ensinou exatamente aquilo. No português eu tive dificuldades, na gramática, até hoje eu tenho dificuldades, né? Mas assim, já melhorou bastante. Tem professores aí que eu conheci que deram aula pra mim que nem internet tinha na época. Imagina como que eles faziam um projeto aí deles, um trabalho de graduação sem internet. Então assim, a gente tem tudo na mão, né? Fala sobre o seu livro. Então, o meu livro, eu detalho assim, eu começo falando, escolhi 3 fases, né, que uma das minhas metodologias é essa. Eu escolhi 3 fases da minha vida, que foi uma forma que eu achei muito mais prático de fazer, do que realmente fazer um esboço, uma coisa assim, que talvez eu me perderia. Então eu achei muito prático o jeito que eu fiz, porque eu falei, eu vou falar de 3 fases. Gente, quando eu falei essa frase, no mesmo dia eu fiz 5 páginas, sabe? Nem hesitei, falei 5 páginas. Então foi um momento que eu aproveitei aí e falei, já sei o que tem que fazer, né? Aí eu tirei a exclusão, como falei, critérios de exclusão. Eu aprendi com a Denise, né, que é da Rota Autoral. Eu tinha feito sem saber que existia essa questão, né, do critério de exclusão. Então eu falei, a parte da infância eu não pretendo falar agora. Então eu parti do ponto que eu falei que eu conheci o meu esposo, eu contei algumas experiências ali que eu tive. E aí eu parti pro casamento, falo um pouquinho do meu casamento. Aí depois eu falo um pouquinho do processo aí que eu ganhei minha filha, que eu fiquei grávida, no processo aí também da maternidade. Aí o que aconteceu? Ali, nesse processo da maternidade, eu excluí algumas coisas. Por quê? Porque não era tão relevante naquele momento, porque eu quero fazer um segundo livro, no caso seria um terceiro ou um quarto, que o segundo já tem um específico que eu vou fazer. O meu segundo livro vai falar sobre educação de filhos, né? Um livro prático aí com as coisas que eu apliquei com a minha filha aqui em casa e ainda estou aplicando, né? Eu aprendo muito com ela todos os dias. Então, assim, eu escolhi muita coisa ali, porque eu sabia, se eu ficasse entrando muito aprofundado aqui no assunto da maternidade, eu ia fugir do assunto principal, que era falar da questão como me tornei mãe e escritora. Então, como eu me tornei mãe, né? Então, assim, se eu fosse continuar falando do assunto de mãe, eu ia entrar no assunto muito mais longo. Então, eu tive que excluir algumas partes ali, e no meu livro eu falo, aqui cabe para um próximo livro. Por quê? Porque eu sei que ia esticar muito a história. Então, assim, assunto tem, né? Aí depois, o que eu fiz? Eu fui escrevendo direto, gente, sabe? Sem colocar qual capítulo seria. Eu deixei tudo isso pro final. Eu achei uma parte super prática,
você escrever mesmo. Não vou falar que é um diário, mas é escrever o que aconteceu, o que você vai relatar em cada ponto. Então eu venho trajetando aí como eu conheci meu esposo, aí depois o casamento, como eu me tornei mãe, aí depois eu conto um pouquinho das faculdades que eu fiz, dos estudos, por que eu tive que falar do estudo, para eu poder explicar para vocês por que eu me tornei escritora. Aí depois a parte aí que eu fiz o network com algumas pessoas que foram muito fundamentais aí para esse desenvolvimento do meu projeto, que são os mentores aí que a gente tem aí no PLD, que é o Programa Liberdade Digital, do Pablo Marçal, né? E a gente tem também as aulas dentro do PLD, com a Elis, né? Elis Freitas. Então, assim, que me fez aí entender que eu podia ter um livro. Então, eu sabia como tinha me tornado mãe, né? Como tinha esse processo que eu vivi nos estudos, mas entrou essa parte do meu livro, que foi a parte, inclusive, que eu falo dos estudos. E aí, por que eu falo dos estudos? Porque eu tive várias habilidades na faculdade, nos estudos que eu fiz, que identificava que eu podia ser uma escritora de um livro, entendeu? Que eu podia realmente... A minha maior habilidade era escrita. E como que pode eu ficar tanto tempo, né, sem ter feito um livro? E aí o que aconteceu? A gente fez um livro aí em menos de um mês. Então, por quê? Porque eu já tinha aquela habilidade instalada. Então, a partir desse processo foi, por exemplo, um resgate, né? Eu tinha condições de fazer um livro, mas não sabia que podia fazer um livro logo. Então, eu falo um pouco dos estudos que me fez entender que eu tinha essa habilidade. E aí depois eu falo dessa questão do network, né, com pessoas aqui fluentes, né, que pessoas realmente que trouxe aí essa novidade pra mim, né, que eu poderia fazer um livro. E aí eu falo com essa parte do escritora, todo esse processo, né, as pessoas que eu conheci, as pessoas que fizeram parte aí do meu processo, algumas coisinhas que eu falei lá também no livro, dessa questão mesmo aí, né, como me tornei escritora, como foi assim o meu processo de experiência com Deus, também algumas partes aí que eu vivi da escrita do livro, e fez com que eu colocasse escritora particular de Deus, porque Deus começou a falar tanto comigo, falar ao meu ouvido, né, eu falo inclusive lá também essa questão, e aí esse título, né, aí eu fiz o subtítulo, como me tornei mãe e escritora. Então assim, meu livro está baseado realmente aí, é uma autobiografia, né, ele faz todo esse caminho, né. E eu fui fazendo esse caminho, escrevendo certinho até chegar aos dias atuais. Tanto que tem um capítulo que fala dias atuais, né? Momento atual, alguma coisa assim. Mas momentos atuais que eu tô vivendo, né? E aí o que acontece? Ali eu falo exatamente o que eu tô vivendo agora. E aí, o que eu vou falar pra vocês? Lá ainda não tava essa questão da mentoria de livros. A mentoria de livros veio depois que eu terminei o livro. Aí passou uns dias e eu falei, nossa, eu preciso levar pra frente aquilo que eu aprendi nesse processo da escrita do meu livro. Resumindo, identifiquei que eu tinha um método. Então eu estou desenvolvendo ainda esse método, né? Porque o método ele vai sendo sempre melhorando, né? Então eu fiz muito isso. Então basicamente até eu pretendo fazer uma live detalhando um pouquinho mais, falando do meu livro, né? Até hoje foi legal a Cláudia comentar aqui que eu já dei uma puxadinha aí nessa questão do meu livro, porque eu acho que eu não só falei na questão quando eu fiz no lançamento, no dia 12, né? E eu não falei tanto mais do livro. Mas lá fala, né? Então, assim, a partir de umas habilidades que eu já tinha dentro de mim, eu só ativei, gente. Só ativei porque eu já tinha. Mas não é porque eu tinha essa habilidade que só porque você tem habilidade, então você fez o seu livro. Não. Tem pessoas que vai desenvolver aquela habilidade. Então, assim, todo mundo consegue desenvolver. Eu quero escrever tanto, mas eu não tenho essa habilidade que você tem de escrever. Então, o que você vai ter que fazer? Colocar nesse gráfico aí que eu falei pra vocês, pontuar tudo. Você pode fazer, por exemplo, um gráfico assim, né? Quais são as habilidades que você não tem que você quer desenvolver? Aí você coloca lá, né, pontuando certinho, e você vai falar assim, agora para esse momento é fundamental que eu desenvolva essa habilidade. Aí você vai estudar, aprofundar, aí você vai entender por que você não tinha habilidade, porque você não buscou entender o que você realmente precisava. Então, a partir disso, você vai melhorar no seu processo, aí no seu projeto. Você vai conseguir realmente aí ter um bom desenvolvimento aí do início, meio e fim do seu projeto, tá? Então, basicamente é isso que eu falo no livro. E aí no finalzinho, realmente, aí eu dou um gostinho de quero mais, né? Pelo menos desse primeiro livro meu, dá pra sair uns 3, 4 livros ali de dentro, né? Que eu falo assim, isso cabe para um próximo livro.
Por quê? Porque dá um gostinho de curiosidade, dá um gostinho aí de quero mais, tá? Então assim, autobiografia, talvez as pessoas falem, eu não quero ler autobiografia, mas eu tenho várias experiências que eu relatei no livro, inclusive algumas bem fortes ali. Que nem eu falei, tem coisas que eu não detalhei muito, mas tem algumas coisas ali que realmente podem ajudar mães, pais, né? Pessoas aí que realmente estão num processo de casamento, pode ajudar. Pessoas aí que estão, por exemplo, estudando, pode ajudar também você, tá? Então meu livro ele fala muito isso. Essa questão, por exemplo, do networking, que as pessoas às vezes não dão valor para isso, né? Pessoas aí que têm dificuldade de trabalhar em grupo, eu tinha essa dificuldade, lá no meu livro eu falo sobre isso, tá? Por que as pessoas às vezes não se expõem? Porque às vezes ela tem dificuldade de levar a opinião dela. Eu tinha essa dificuldade, no meu livro também um detalhe sobre isso. Essa questão de você, sabe, às vezes a pessoa tá dentro de um grupo, aí todo mundo dá uma ideia e ela não dá aquela ideia, ou ela só fala assim, eu concordo com fulano. Então significa que ela não tem opinião própria. Então, assim, precisa desenvolver isso. E se você começar a se expor, você vai começar a ter respostas mais rápidas. Você vai falar assim, não, eu penso assim. Então, não precisa você pensar igual o outro. Você tem a sua opinião própria, né? Então, às vezes, você fica se escondendo atrás da sua opinião pra não desagradar ninguém, sabe? Então, na verdade, você tem que agradar você. E se você tá num grupo de pessoas que tá desagradando você, você tem que sair. Não, aqui não cabe pra mim. Aqui essas pessoas não defendem os mesmos princípios que eu, então não é um bom lugar para você ficar, tá vendo? Ó, diagnosticou. Então quer dizer que aquele grupo de pessoas que você está não está fazendo bem para você, então você sai. Você tomou uma decisão, né? Se você começar a tomar decisões, você vai começar a entender. Nossa, realmente aqui estava atrasando a minha vida. Às vezes você tá, por exemplo, não vou falar para você sair do seu trabalho, né? Mas tem muitos trabalhos que as pessoas entram que atrasa a vida delas. Porque muitas vezes elas não priorizou aquilo que Deus colocou no coração dela. Ela não escutou aquilo que Deus falou aí, por exemplo, não entra aqui. Aqui não vai ser bom pra você. E a pessoa fala, não, é bom sim, acho que veio de Deus, tal, né? Eu tava pedindo pra ele me deu. Mas alguns dias depois veio uma nova proposta. E aí você teve que falar, não, porque você já aceitou aquela. Você então se antecipou, você se precipitou. Então assim, espere, sabe? Tenha certeza do que aquilo que é da vontade de Deus, né? Eu tenho muitas coisas que eu faço isso, sabe? Mas na verdade a maioria das coisas. Falar, Senhor, é muito bom pra mim. Nossa, eu queria muito aquele emprego, eu queria muito aquela, sabe? Aquela coisa que, sabe aquela coisa que você deseja? Mas se não for da vontade do Senhor, tira já, porque eu vou perder tempo aqui, né? E ter feito muito isso. Às vezes eu recebo algumas propostas e eu falo, Senhor, o Senhor já sabe, né? Se for pra ser, vai ser, porque é da sua vontade. E aí de repente você sabe, a pessoa nem procura mais, porque não era pra ser. Então assim, Deus ele trabalha. Ele não para, gente, sabe? Ele tá aqui, eu tô falando com vocês, ele tá falando comigo aqui também. Então eu tô tendo que discernir o que ele tá falando pra poder traduzir pra vocês. Ai, como assim Deus tá falando com você? Gente, ele fala o tempo inteiro. Só não escuta quem não quer, né? Mas assim, é básico, sabe? Você tem que ter contato diário com ele, sabe? Ler a palavra, fazer as suas orações, sabe? Você precisa buscar, né? Como eu falei da pedalada. Você não vai dar uma pedalada na bicicleta. Você vai pedalar várias vezes. Então, assim, você tem que criar esse hábito, né? E ele fala, gente. Ele fala assim, nitidamente, sabe? Mas como assim? Ele não fala no silêncio? Como que ele tá falando com você e você falando ao mesmo tempo? Então, gente, ele mostra pra mim assim. Às vezes eu tô falando com vocês aqui, eu vejo algumas coisas, sabe? Ele me dá algumas visões. Aí dessa visão eu faço uma tradução e falo. Aí depois que eu percebi o que eu falei, eu falei, nossa, é bom, foi bom isso mesmo, foi uma virada de chave, né? Deixa eu ver o que a Cláudia falou aqui. Foi depois de desbloqueios que consegui mudar em 2015. Aí, tá vendo? Tá vendo? O desbloqueio ele é fundamental. Então a gente precisa realmente. 2015, inclusive, foi o tempo que eu comecei um curso técnico. Eu lembro certinho, 2015. E aí não parei mais, sabe? Não parei de estudar. Eu já estudava antes, alguns cursos profissionalizantes, né? Mas em 2015 eu comecei um curso técnico. E é de administração e não parei mais, gente. Então, assim, estudar sempre foi meu hobby mesmo. Cada fase da vida, pessoas entram e saem da nossa vida para cada fase. Isso mesmo, Cláudia. Cada fase da vida, pessoas entram e saem da nossa vida para cada fase da evolução. Perfeito, gente. Essa frase está muito bem colocada. Então, assim, é que a Ana falou, às vezes, tem pessoas que entram naquela sua fase. Ela fez o que tinha que ter feito. Aí, depois passa, né? O planeta, ele sempre está girando, né? E as coisas vão mudando. Muitas vezes os nossos gostos mudam, né? A gente tem, assim, gosta de uma coisa hoje, amanhã já não gosta mais.
Exemplo, quando eu tava na minha gestação, até comento alguma coisa disso no livro. Eu gostava sim, de comer várias coisas. Aí chegou na época da gestação, tinha coisa que eu já não podia ver na frente, né? Não é que eu tinha enjoo, pelo contrário, não tive nenhum enjoo, eu só tinha vontade só na minha gravidez, né? Então, mas aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir vontade de comer coisas mais azedinhas, sabe? Laranja, assim, aquelas mexerica, né? Em outras regiões falam outro nome, né? Mas assim, sabe, aquelas coisas mais azedinhas. Até balinha, assim, sabe? Balinha mais azedinha que me ajudava. Que dava um pouco de amargura, né? Não dava enjoo, nada, não vomitei nada, sabe? Que tem bastante gravidez que as mulheres, as mães enjoam bastante, né? Aí come um pouquinho e já volta tudo, né? Ai, deve ser terrível, né? Então assim, não, eu sentia vontade de comer coisas mais azedinhas. Aí eu comecei a ter vontade de coisas que eu comia na casa dos meus pais, sabe? Assim, comida simples mesmo, mas nada assim, que nem tem pessoas que falam, ai, senti vontade de comer um tijolo. Eu acho meio estranho, sabe? Mas o meu livro fala algumas coisas nesse sentido. Tem umas dicas muito, assim, diferentes aí no meu livro, tá? Sobre essa questão de maternidade. Também relato alguns livros que eu li lá também. Mas assim, sabe, nossos gostos mudam. As nossas fases, elas mudam. Sabe, hoje eu tô numa fase nova. Né? Eu nunca imaginei estar aqui numa live, nunca imaginei que eu tinha uma turminha aí pra dar mentoria de livros. Eu nunca imaginei que eu ia, esse ano inclusive, né? Eu não imaginei que eu ia já ter um livro em mãos, publicado. Agora tô indo pro livro físico, né? A gente tá participando aí no movimento da Elis Freitas, né? Que é a nossa mentora de livros, do projeto 300 livros em um dia, né? Que vai ser lançado pela plataforma aí, né? Editora Plataforma. E aí eu tô nesse processo, sabe? Eu recebi a mensagem aí que eu fui aprovada, né? Então agora eu tenho que correr, acelerar o processo para eu ter meu livro físico, para poder enviar lá para eles e participar desse evento de lançamento. A gente vai fazer o lançamento em um dia de 300 livros. Então assim, estou numa nova fase. Então todos os dias são fases, né? São ciclos, né, Cláudia? A gente passa aí. Então a gente precisa viver bem em cada momento. Então se a gente não sabe viver bem em cada momento, a gente fica perdido. Então eu preciso realmente desfrutar de cada momento, aproveitar aquelas pessoas que passou pela nossa vida. Aqui mesmo é um exemplo claro, aqui no Instagram. Você pode ver depois certinho aí. Você começou a seguir uma pessoa, duas pessoas, assim vai. Aí você participou de um evento dela, por exemplo, né? Você fez um cadastro aí de um curso aí que vai durar 4 dias. Aí você começa a acompanhar as lives aí, começa a acompanhar todo o movimento, o grupo do WhatsApp e tal. Aí a pessoa chegou no último dia, ela deu aquela oferta do curso dela, do programa que ela vai fazer. Aí a pessoa, aí você vai tomar a decisão. E aí, eu vou comprar esse curso ou não? Se você comprou, você vai continuar acompanhando aquela pessoa. Mas se você falar, não, só o conteúdo gratuito já me ajudou. Então o que vai acontecer? Aí você vai começar deixando um pouco de assistir aquela pessoa. Por quê? Porque ela já passou daquela fase. Então agora ela vai abrir uma outra turma depois, daqui a um tempo. Né? Ela vai se dedicar muito mais aos alunos do que aqui, por exemplo, abertamente. Né? Ela estava vindo de uma sequência de lives aqui e tal. Aí ela vai continuar, por exemplo, com uma live semanal. Que nem a gente faz aqui toda sábado ou sexta-feira, né? Depende da minha semana aqui. Até achei que ia fazer na sexta, mas acabou tendo que fazer no sábado mesmo, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai estar acompanhando direto aquela pessoa. Mas a partir do momento que ela fez aquela oferta, você falou, não, pra mim já foi suficiente o curso gratuito que ela me deu aqui, o conteúdo. Então aí você acaba deixando de acompanhar aquela pessoa. Você pode ver. Aí, até o conteúdo que ela publicou aqui no feed vai parar um pouco de aparecer pra você, porque você não vai estar acompanhando ela com tanta frequência. Se o seu perfil não tiver, você tiver colocado aquela ativação, né, pra você ser avisado a tudo que a pessoa fizer no canal dela, né, e vai aparecer pra você. Então assim, você vai já mudar, daqui a pouco você já tá acompanhando uma outra pessoa. Aí eu mesmo, esses dias eu tava acompanhando muito sobre gestão do tempo. Da agora eu já tô acompanhando mais sobre as editoras, sobre processo editorial, sobre orçamento, sobre fazer, por exemplo, impressão de livro. Então aparece o tempo inteiro pra mim, sabe? Editoras aqui, editoras ali. Então vai mudando a fase. E aí o que acontece? O Instagram vai entregando menos aquele conteúdo porque você não tá tão interessado naquele conteúdo. E não é assim mesmo, né? Assim, acontece assim com você também, Cláudia? Então comigo acontece direto, sabe? Você vai viver naquelas fases. Então você pegou aquele conteúdo, foi útil pra você? Perfeito. Agora você já vai numa outra vibe, como o pessoal fala, né? Você vai procurar uma outra coisa. Basicamente é isso. Então a gente vai viver aquele momento, pra você foi importante, foi fundamental, entrou pra sua história. Agora você já vai ter que buscar outras coisas.
É que na verdade o ser humano ele nunca está satisfeito, né? Ele sempre busca alguma coisa para se satisfazer. O ser humano ele busca sempre assim, ele tem necessidades, né? Nós temos as nossas necessidades básicas, né? Até eu não sei se eu vou lembrar tudo aqui, mas né, a gente discute muito isso no branding, que é a nossa marca, né? Essa questão de você encontrar a sua essência aí e tal, e você transmitir alguma coisa que vai realmente fixar na memória das pessoas. A gente tem necessidade de entretenimento, a gente tem necessidade de ter amor, né, de ser amado pelas pessoas. Sabe, são vários pontos, até eu tenho acho que uma postagem que eu fiz recentemente nos meus stories falava sobre isso, né? São as nossas necessidades, né? Coisas básicas que a gente tem. A gente gosta de ter uma diversão, um entretenimento, a gente gosta de ser amado pelas pessoas, a gente gosta de ter pertencimento, pertencer a algo. Então assim, são vários pontos, acho que são 7 coisas que as pessoas mais buscam, né? Então assim, quem não quer ser amado, né? Quem não quer assim ser agradado naquele alguma coisa que você quer aí, né? Você realmente pertencer a alguma equipe, a algum grupo, a algum evento, você não quer estar envolvido nessas coisas, né? E é que nem eu falei dessa questão da diversão. Eu não tô lembrando as outras agora pra falar pra vocês aqui, mas pode ser que depois eu coloque aqui na minha caixinha de perguntas, alguma coisa. Mas assim, são as coisas que a gente mais busca, né? Então a gente precisa focar nesse ponto, né? Deixa eu ver aqui que a Maria falou. É isso aí, eu amo ouvir livros em áudios que falam sobre o cérebro e a mente. E todo dia tem um livro novo pra mim. Perfeito, olha, tá vendo? A Maria, ela se identificou em ouvir os audiobooks, né? Por quê? Eu mesma, foi até uma dica legal que você deu, Maria, porque assim, às vezes, por exemplo, eu tô lavando louça, eu coloco, por exemplo, tem o Thiago Brunet, tem o podcast dele, né? Acho que ele lança dois podcasts por semana. Só que ele já tá com uns 70 e poucos, parece, episódios. Então, o que eu faço? Eu coloco ali enquanto eu tô lavando a minha louça, eu vou escutando ele falando sobre algum tema aí de empreendedorismo, finanças, espiritualidade. Vai depender muito do dia que, né? Agora parece que ele tá... Parece não, ele tá fazendo aí um episódio atrás do outro aí sobre os provérbios. E é legal porque eu já tô aí no 20º provérbio e ele já tá no comecinho aí. Então, assim, eu vou lembrando algumas coisas que eu estudei. Então, aí você pega, por exemplo, o livro, né? O cérebro, a mente... Perfeito, gente. É o mindset realmente para você mudar a mentalidade, né? Eu acho que eu cheguei a ouvir também um que fala o cérebro da criança, em áudio também. Muito legal. Tá vendo? Você identificou aquilo que é bom para você, aquilo que você se adapta melhor, né? Eu gosto muito de ouvir também, mas o meu forte mesmo é a leitura e eu tenho que riscar o livro, né? Até já falei aqui, se o livro for, né, no caso meu, né? Se você pegar de uma biblioteca, daí não dá pra riscar, né? Mas assim, identificar aquilo que realmente você se adapta, aquilo que é melhor para você. Se você consegue ler um livro no formato de áudio, em audiobook, perfeito, que é o jeito que você achou de você entender um pouquinho sobre aquele assunto. Eu não tô tendo tempo muito de ficar lendo, então vai no audiobook, né? Aí você tá conseguindo absorver bastante conteúdo dessa forma, sabe por quê? Porque muitas vezes a sua memória é auditiva. A minha memória é visual, então se eu tenho a memória visual, eu tenho mesmo que estar lendo, riscando, grifando, né? Aí tem pessoas que têm outros tipos de memórias, né? Ela tem que falar, ela tem que tocar, tem que sentir, né? Então vai depender muito, sabe? É mais sinestésica, né, que a gente fala, né? Tava esquecendo já essa palavra. Então ela tem que tocar. Por exemplo, você pegou um livro, você tem que tocar, sabe? Sentir o cheirinho, sabe? Tudo. Então, vai depender muito. Se você descobrir o jeito que você tem a sua memória, qual o seu tipo de memória, vai ajudar muito. Tá vendo? Autoconhecimento. Então, se você tem autoconhecimento, você vai longe, né? Já é um bom passo aí para que você não se perca nos processos. Você fala assim, não, eu sei por onde começar. Essa é a minha melhor maneira, é o meu melhor jeito, é o melhor jeito que eu tenho que aprender. Olha lá, a Maria falou, isso é tão aprendizado, tão grande, que eu não leio nem escrevo, mas o livro já está pronto. Entendi. Não entendi, deixa eu ver, Maria. Isso é tão aprendizado, tão grande, que eu não leio nem escreveu, mas meu livro já está pronto. Sério? Você já tem um livro, Maria? Agora eu entendi. Eu tinha lido assim, não tinha entendido. Meu livro já está pronto. Então assim, Maria, o que assim tá faltando no seu projeto aí? No seu livro? Fala pra mim um pouquinho aí que você tá buscando aí. Se já tá finalizou, já tá pronto? Você chegou a publicar alguma coisa já ou não? Tá vendo? Aí que tá. Pelo que eu entendi da Maria aqui, ela não encontrou dificuldades, tá? Apesar de, por exemplo, não ler ou não escrever, ela já tem um livro,
né? Não sei como que foi o processo aí pra você, mas não tem, é isso mesmo, sabe? Você não tem limitações, entendeu? Às vezes as pessoas colocam, eu não sei escrever, eu não sei ler, eu não entendo muito de gramática, né? Só por isso eu não tenho um livro. Então não tem que dar desculpa, né? Como já diz aí o mentor Pablo, né, o Marçal, quem é bom em desculpa não é bom mais nada, né? Mas basicamente, nossa, que legal, você já tem seu livro pronto, bacana, viu? Qual que é o título do seu livro, Maria? Qual que é a mensagem aí que você leva aí no seu livro? Fala pra mim um pouquinho aí. Mas é isso, gente, a gente já tá chegando ao final aqui. Eu já tinha dado a minha mensagem, né? A gente começou a falar um pouquinho do meu livro aqui também pra vocês terem um pouquinho de aprendizado aí, tá bom? Já tá indo acho que pra quase 2 horas aí de live, né, gente? Então assim, resultado requer sacrifício. Então, se você quer escrever o seu livro, realmente vai ter que sacrificar um pouquinho do seu tempo, né, do seu descanso aí, para realmente dedicar, né? Não é que sempre você vai estar escrevendo o seu livro, mas o tempinho que você utilizar hoje, qual a sua mensagem, o que você quer levar, vale a pena colocar isso num livro? Então coloca, sabe? Deixa o seu legado, deixa aí mesmo para as pessoas depois entenderem um pouquinho do que você viveu, a sua experiência, para transformar essas pessoas, tá? Então eu vou aproveitar aqui também. Deixa eu ver. Eu escrevi meu próprio livro, minha história, a Maria falando, né? De verdade, se chama Derrotando Gigantes. Nossa, eu já terminei ele, já estou no 300 livros. Ai, que legal, Maria! Você também tá no 300. Ai, que lindo, gente. A gente vai se encontrar lá então na plataforma, hein? Que legal, gente, que legal. Então tá tudo certinho já, você já publicou certinho, você já tem o físico também? Eu tô nesse processo agora, Maria, buscando assim uns orçamentos aí pra fazer o livro físico, né? Pesquisei já várias gráficas aí, editoras, tô buscando o melhor custo-benefício pra mim agora. Tá, gente, vamos aproveitar e tirar o print pra finalizar a nossa live aqui. Eu só vou desativar só um pouquinho os comentários pra sair aqui da telinha. Aproveitem aí pra vocês me marcarem nos stories de vocês aí. Coloca um aprendizado que você achou que foi realmente útil pra vocês aqui, tá bom? Hoje eu tive uma aula de copy, foi muito interessante, porque ela falava, né? Até tá nos meus stories, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Algumas coisas que eu aprendi, né? Que a sua mensagem tem que ter assim, um título, tem que ter urgência, utilidade, tem que ser importante, né? Tem que ser assim, fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem, o seu recado. Então, assim, é muito aprendizado. Então, coloque depois nessa marcação e aprendizado que vocês tiverem, tá bom? Para eu poder saber como que tá o desenvolvimento aqui do meu conteúdo, né? O que eu tenho que trazer de melhor para vocês, tá? Não sei ao certo a semana que vem qual vai ser a próxima ferramenta, tá? Eu tinha chegado a falar sobre Canvas, que é uma ferramenta muito legal também para vocês fazerem projetos aí, tá? Não é o Canva, que é o que você faz design de artes, é o Canvas, termina com S. Talvez eu traga essa ferramenta, eu vou pesquisar certinho, se eu ver que vai dar certo aí pra eu trazer, eu vou trazer ela na próxima semana, tá bom? A gente vê se vai ser sexta ou sábado, vai depender muito aí da minha rotina semanal, tá bom? Então vamos tirar o nosso print aí, pra que vocês possam me marcar também, tá bom? Bom, aqui pra mim foi. Não sei se foi pra vocês também, vou voltar aos comentários, tá bom? Então assim, tô muito contente aqui que a Maria falou também que tá no projeto dos 300 aí. Que bacana, Maria. Fiquei feliz agora aqui. Você me deixou contente. Então, gente, eu agradeço muito a participação de vocês nessa live. Eu estiquei um pouquinho mais, né? A gente comentou um pouquinho do meu livro. Eu pretendo fazer, inclusive, uma live aí. Eu quero começar a fazer umas lives aí, uns collabs, né? Eu tenho, inclusive, um roteirinho aí de vários collabs que eu tenho programado para algumas pessoas que eu já fiz o convite. Elas só me falaram pra eu falar a data certinho pra gente fazer. Trazer aqui mais conteúdos, trazer, assim, uma outra modalidade, né, que eu trago normalmente as lives com conteúdo estratégico para projeto de livros e eu faço individualmente. Aí eu vou trazer aí para fazer até, inclusive com a Cláudia também, a gente quer fazer uma collab com ela pra gente trazer um pouquinho sobre o livro dela também. Aqui o assunto que ela aborda no livro dela é muito legal, tá? Então assim, pra gente fazer aí realmente aí uma outra modalidade e fazer uma interação, né, diferente. E normalmente a collab dura 1 hora só, tá? Então a gente pode trazer pontuar vários conteúdos aí que sejam interessantes pra gente discutir um pouquinho mais aqui e trazer mais essas participações aqui também para agregar mais valor ainda, trazer novos pontos de vista aqui, tá bom? Então eu pretendo fazer aí nas próximas semanas, eu vou pesquisar certinho, né? Algumas pessoas já têm convite certinho dessas lives, collab, né?
Então vamos ver, talvez semana que vem já não traga uma collab aqui, tá bom? Então eu vou ver certinho como que vai ser, tá bom? Então já fica o convite aí pra Cláudia também, pra gente fazer essa interação aí e fazer acontecer, né? Levar conteúdo mesmo, passar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouquinho sobre qual foi o processo do nosso livro, como que foi as nossas dificuldades, né? Qual foi, assim, o melhor horário que você escolheu para escrever. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, porque assim, a maioria das pessoas que eu vou trazer aqui, realmente pessoas que já fez o livro, ou pessoas que estão no processo de escrita, ou que participou aí de mentorias também, qual foi o aprendizado, se ela achou melhor ainda não escrever no momento. Então a gente vai aí, também quero trazer pessoas aqui que falam sobre ferramentas aqui, do Instagram também, que podem nos ajudar aqui, tá bom? Então eu pretendo trazer pra vocês aí. E espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Que vocês ficaram até o final aí. A Cláudia sempre tá acompanhando todos os meus conteúdos aí também. Eu agradeço bastante. E aí, eu vou deixar também uma caixinha de perguntas depois que eu subir essa live, que ela vai ficar salva, tá bom? Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade lá. A gente responde, tá? E aí, quem me mandar lá a solicitação dessa planilhazinha do diagrama de Pareto, eu vou enviar, tá bom? Pra você. Eu vou preparar ela assim que eu tiver, ela já envio pra vocês aplicarem aí no projeto de vocês, tá bom? Então eu vou trazer, eu vou mudar essa modalidade que eu tô fazendo agora aqui, né? No final de todas as lives, trazer alguma coisa aí pra dar pra vocês também, tá? Como recompensa, né? Vocês ficaram aí na live toda, tá bom? Então agradeço cada um de vocês que participaram, vocês que vão me marcar depois nos stories, tá bom? E até uma próxima, então. Talvez seja uma collab ou talvez seja aí o Canvas que eu pretendo trazer, que é uma novidade bem bacana pra vocês terem uma visibilidade aí num projeto de vocês, ou até mesmo num projeto aí, um plano de negócios, né? Inclusive alguns dos trabalhos que eu fiz na faculdade, 2 deles foram plano de negócios. Então assim, eu tenho um pouquinho de noção também, e a gente pode trazer essa novidade aqui também, pro nosso canal aqui, tá bom? Então assim, eu vou dar um abraço de vocês aí de 40 segundos, e um beijão no coração de cada um de vocês aí, e até a próxima então, tá bom? Fica aí já o convite pra nossa próxima live aí. Sim, grata pelo seu conteúdo, pelo tempo, pelo conhecimento. Obrigada, viu, Cláudio, você ter ficado até o final aí. Eu sei que você sempre acompanha tudo aí. E até uma próxima, tá bom? Então fique com Deus e uma boa noite aí pra vocês, uma noite abençoada de sábado aí. Já estamos partindo pro domingo já, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai até... E eu, se deixar, eu fico, gente, porque é gostoso demais poder falar das coisas de Deus, falar dos projetos, nossos conhecimentos, né? Tudo aquilo que tá no nosso coração realmente que bate forte, né? Precisamente expor, levar, sabe, conhecimento, usar as ferramentas da maneira correta, né? Então, assim, agradeço muito vocês mesmo e me marquem lá depois, tá bom? E aí, assim que eu terminar aqui a minha live, eu já subo ela também, vou colocar tudo que a gente discutiu um pouquinho aqui, vou colocar aí na legenda, para que vocês possam também utilizar aí o conteúdo, tá bom? E até um próximo encontro aí, na semana que vem, com talvez uma collab aí, né? Ou o Canvas, né? Que é um plano de negócios aí, tá bom? Uma modalidade do plano de negócios, tá bom? Então fiquem com Deus aí e tchau pra vocês, gente. Deus abençoe. Agora eu vou encerrar mesmo. Tchau, tchau.